Tudo bem? Eu quero cumprimentar todos e todas. Nós vamos realizar mais uma live hoje. Agradecer de antemão os nossos internautas que têm prestigiado aí todas as nossas lives. Temos falado muitas coisas. Evidente que a pandemia sempre é a pauta número um, mas principalmente em relação ao reflexo dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu tenho hoje dois convidados aqui especial. Né, um dos convidados é o Márcio Postma, que está em outra live, daqui uns 5, 10 minutos ele está entrando aqui com nós, e também o Raul Marcelo, né, Raul Marcelo, vereador na nossa cidade, deputado atuante, candidato a prefeito, injustiçado nas últimas eleições municipais, e nós vamos falar aqui um pouco hoje da situação da pandemia, né, pandemia que tem toda uma discussão antes, tem uma discussão durante, tem uma discussão também no depois. Então, nós queremos fazer esse debate, essa discussão. Enquanto o Márcio não chega, eu quero agradecer já a presença do Raul e já vou provocar aqui o Raul. O que você está achando, Raul, dessa situação aí do BRT? Né, esse erro hoje que nós tivemos ali na construção e no planejamento, né, do BRT, e nós temos muita coisa para debater nessa cidade. A questão da pandemia, nós tivemos 12 mortes na nossa cidade. É lógico que na cabeça da população, dos trabalhadores, já da grande quantidade de desempregados também, nós temos, com certeza, muita coisa para se debater e para se discutir. Então, Raul, agradecer você, dar o seu boa noite aí para os nossos internautas. Raul tem feito várias lives importantes, várias discussões importantes, com bastante conteúdo, e é um prazer você estar aqui com nós hoje. Bom, eu que agradeço o convite, viu, Isídio? Uma satisfação estar contigo aqui no seu canal, com o público aí que acompanha seu trabalho. Já foi dirigente sindical em Sorocaba há muitos anos, militante do movimento social, sempre do lado certo da história, vereador em Sorocaba, um mandato exemplar na defesa da saúde pública na cidade. Eu tô tão feliz que eu estou transmitindo até na minha página também, viu? Então nós estamos fazendo uma transmissão cruzada aqui, pessoal. Estamos transmitindo na página do vídeo e também aqui com a nossa comunidade. Eu já sei que tem uma turma boa acompanhando. Todas as mensagens que chegarem aqui, eu vou estar compartilhando aqui, né, e agradecendo a presença aqui. Então, assim, eu estou muito feliz, né, obrigado pelo convite. Já dá uma boa noite aqui, está lá o Lucas Omar acompanhando, a Fabiana, o Vadeildo também acompanhando lá da nossa página, e aqui no Isídio. Então, uma satisfação grande. Estamos tristes, por um lado, feliz de estar contigo, Isídio. Triste, por outro lado, de a gente não poder estar juntos, né, nesse momento, aqui compartilhando uma mesa de reuniões, fisicamente, porque essa questão afetiva é muito importante, né, poder ir tomar um copo de café junto, um chá, isso deixa a gente muito... Acho que deu um pequeno problema lá com o Raul. Daqui a pouco se restabelece, mas daqui a pouco nós teremos aí a presença também do Márcio, né? Enquanto o Raul restabelece lá, o Raul tem razão quando ele fala da nossa forma de fazer campanha. Campanha, às vezes as pessoas perguntam em pré-campanha, nos atos, né, em campanha, enfim, movimento em si, qual que é a nossa grande dinâmica, quem é originário de movimento? Eu caí. Com você. Eu estou dizendo aqui que você estava ali dizendo o seguinte, da dinâmica, né, que nós temos por conta de respeito à ciência, à questão sanitária, à vida das pessoas, essa dinâmica, à distância, né, de nós falarmos com a nossa população. E quem é de movimento, sindicato, parlamentar, que sempre levou a questão popular, né, em conta a proximidade com a população, nesse momento também está um pouco entristecido, porque o que faz você
na verdade, tomar suas decisões e a direção correta das coisas, exatamente, né, esse contato com a nossa população. Mas os meios, né, de comunicação hoje estão muito modernos, né, podemos dizer isso. Dá para fazer 4, 5 reuniões por dia, né, e até um pouco mais de distância, inclusive. Então, eu vejo assim que também, se por um lado nós temos essa preocupação e precisa vir a vacina logo, né, o remédio logo para essa pandemia, as decisões corretas logo, né, nós temos um outro também, que a tecnologia e a ciência está permitindo, inclusive, nós falarmos com milhares de pessoas aí nas nossas lives. Mas, Raul, você estava com um raciocínio aí e deu né, um pequeno probleminha aí, que é natural, né, na questão da internet, mas continue aí, por favor. Então, é que nós estamos na pós-TV, né? Já começou a era da pós-TV, e como no começo da TV tinha um monte de problema, né? Quem já viu aí TV antiga no Brasil, TV Tupi, e até o começo da Rede Globo também, antes do padrão Globo, tinha um monte de problema, né? E um deles que a gente tem aqui na pós-TV, pessoal, é o sinal de internet, que no Brasil é um preço de ouro, e o serviço entregue é de péssima qualidade. Então, a oscilação aqui, olha que eu tenho um canal de dados grande, porque minha esposa dá aula, então ela segue trabalhando aí online, os filhos assistindo aula também e tal, então eu comprei um pacote quando veio a crise de dados, mesmo assim oscila, que é uma barbaridade, caiu aqui o sinal, mas já voltamos. E aí, Exídio, nós estávamos conversando que eu estou feliz de estar contigo, nós estamos aqui com 74 pessoas acompanhando a nossa página, eu quero dar um abraço a todos, obrigado, viu? Todo mundo, tal, o meu xará, o Raul também, a Silmara, a Letícia, eu vou responder as perguntas aqui e vou passar para o Exídio também, as que eu não souber, tá? E aí o seguinte, eu estou feliz de estar contigo, triste por estarmos nesse isolamento social, distantes, e também triste por conta da situação de Sorocaba, né? Eu acabei de receber aqui o último boletim epidemiológico, queria abrir aqui para a gente poder visualizar, né? Eu vou comentar aqui, ó. Nós estamos chegando já na casa de 10 mil pessoas contaminadas em Sorocaba, hoje foi recorde de óbitos, né? 12 sorocabanos morreram, e já chegamos à casa dos 208 óbitos em Sorocaba por conta do coronavírus. Então, esse é o quadro. E a situação dos nossos hospitais segue também com alarme, né? Com sinal amarelo. A Santa Casa com 100%, já não tem mais vaga para ninguém. O Hospital de Campanha com 66%, CHS 60% e o Adib já tem no Hospital Regional na Raposo lá com 90%. A situação da rede privada também está complicada, viu? A Unimed está com 100% dos leitos ocupados já há vários dias. Então, de fato, a situação do enfrentamento ao coronavírus em Sorocaba continua sendo aí de mal a pior. E a gente sabe, Zílio, que muitas coisas poderiam ter sido feitas nesse processo, viu, pessoal? Isso é uma tristeza, que é uma amargura que dá no meu peito aqui, por saber que essa gestão Crespo, Jaqueline Manga, né, que bagunçaram completamente Sorocaba, um entra e sai de prefeito, quase uma dezena de secretários de saúde, o negócio de abre e fecha, e falta de coordenação completa no enfrentamento ao coronavírus. Sabe uma coisa, Egídio, muito simples, que poderia ter sido feita lá no começo, que foi feita inclusive em Araraquara, na gestão do Edinho Silva, que foi, na verdade, iniciou na Coreia do Sul, na China, na Rússia também foi feito isso, na Alemanha, que é o monitoramento de quem está doente, de quem teve o coronavírus, pessoal. Se isso fosse feito lá no começo, ainda dá tempo, viu, Jaqueline? Eu sei que ela me acompanha, o pessoal da assessoria dela fica me monitorando, e é bom, né? De repente aprende alguma coisa aqui nesses bate-papos nossos. Dá tempo ainda, Zílio. Você sabe o que tem que fazer? Tem que pôr o agente comunitário para visitar a casa, bater na casa do seu José, da dona Maria, entendeu? Que teve o coronavírus, de chegar lá e bater e falar, olha, fica 14 dias em casa de quarentena, espalhe o panfleto no bairro, no quarteirão ali, para avisar toda a comunidade que tem gente com coronavírus naquela comunidade, entendeu? Para todo mundo ficar em alerta, para diminuir o R0, que é a taxa de contágio. A taxa de contágio no Brasil é uma das maiores do mundo. Então, nós temos que espalhar esse R0, deixar ele ser negativo e evitar o espalhamento dele ao máximo. Como é que faz isso? Fazendo esse trabalho individualizado de isolamento social e de acompanhamento. Se nós tivéssemos feito isso lá atrás, em Sorocaba, quando tinha 10, 50, 100 pessoas contaminadas, nós estaríamos hoje numa outra situação. E Araraquara provou que é possível a prefeitura fazer isso, Zílio. Sim. O prefeito Edinho lá do PT, inclusive, comprovou que dá para fazer.
Vários especialistas. Lá na Coreia eles são mais sofisticados, né? Como eles têm mais dinheiro lá, eles fizeram por celular, pessoal. Então, o que eles fizeram? Eles pegavam o aparelho celular assim, o governo montou uma estrutura pelo Ministério da Saúde, aí o cidadão tinha coronavírus, né? E aí ele testava positivo. Aí o governo monitorava o celular dele para ver todas as pessoas do entorno dele. Todo mundo recebe uma mensagem de SMS. Ó, aonde você está aí tem gente com coronavírus, toma cuidado e venha se testar conosco. Montaram uns drive-thru igual esse de lanche, sabe? O cidadão ia lá, fazia o teste, já via se estava, se não estava, está liberado, se está, fica em casa 14 dias. A Coreia do Sul nem isolamento fez, ele fez o isolamento seletivo, não fez isolamento generalizado igual a gente aqui, entendeu? E conseguiram, inclusive, manter as atividades econômicas, comércio, tudo funcionando e vencer o coronavírus. E a gente aqui não fez nada absolutamente, nem teste, né? 1.200.000 testes feitos pelo setor público até agora no Brasil, escândalo nacional. Eu vi a entrevista do ministro na Veja, só para concluir aqui, né, esse bate-papo, me deu até, pessoal, embrulhou o estômago. Sabe o que ele falou na entrevista? Veja que não é importante o teste. Então, assim, aí nós estamos nessa situação. Então, assim, feliz de estar contigo e triste pelo momento atual que o Brasil está passando, né? E também esse momento importante aqui, pelo menos, né, dessa reunião nossa, que é poder estar com o Márcio Postman, que é um grande intelectual do Brasil, foi presidente do IPEA, tem uma reflexão importante aí para nos trazer sobre o papel das cidades e a situação das cidades aí no futuro, né? Muito legal. Enquanto o Márcio não chega, ele está em outra live, eu quero agradecer aqui, já muitos internautas aqui, a Paula Proença, lá do Sindicato dos Trabalhadores de Vestuário e Trabalhadoras, né, o Paulo César, que é o tatu lá da Case, a Neuza Albuquerque, a Rita de Cássia, o Robertinho Rodrigues, de Araçariguama, o Roldão, metalúrgico lá da Metalac, Reginaldo, o Idival, o Alisson, o Cícero, o Wilson Maia, Joel Miguel, que é o coordenador do comitê sindical aqui, e a senhora Geralda, né? Muita gente aí participando. Raul, fala um pouco, o que você... Primeiro assim, tem sem mudar um pouco aí, mas assim, essa questão hoje do BRT, né? Esse erro de planejamento e de engenharia. Porque toda vez que você fala em trabalho de base, programa de saúde da família, reestruturar a CRAS, as unidades básicas, valorizar o servidor, né? Vem aquela ladainha de terceirizar, né? Vem aquela ladainha que é caro, né? Um erro desse é milhões, né? É uma obra de bilhões, né? E com um erro desse de bilhões. Queria que você comentasse um pouco e mostra aí, gente, que é possível você, com planejamento, com seriedade, sendo da área, né, eu tenho falado muito isso, tem erros na política, mas tem um bando de amadores, ultimamente, que consegue, inclusive, fazer frente para tirar o Fundeb. O Congresso Nacional, semana passada, né, numa discussão, o Bolsonaro mandou um projeto de lei praticamente substitutivo no sábado, no fim de semana, querendo tirar recurso da educação básica, né? Que foi um pau danado esse começo de semana, até que, enfim, ontem acabaram votando. Mas essa coisa do erro de engenharia do BRT hoje, eu gostaria que você comentasse um pouco para nós. Eu até pus a matéria aqui, está circulando hoje, virou meme na cidade, né? Esse erro de cálculo que foi feito no projeto do BRT. E é uma situação, de fato, surreal a situação, né? BRT muda a traçada de linha porque ônibus não passa sobre pontilhões. Então, assim, é uma coisa, um projeto dessa envergadura, entendeu? Não tem ido ninguém lá com a fita métrica, mas não tem fita métrica, vai com os cabos de vassoura, com os pelo amor de Deus, vou te contar um negócio, viu? Chega a ser até desrespeitoso, né? É uma empresa desse porte, com o volume de engenheiros que tem de funcionários, você percebe que o projeto está sendo mal tocado, né? A má gestão do projeto. Fica evidente aí, pessoal, que tem a má gestão no projeto, porque nem a medição correta dos pontilhões foi feita, entendeu? Então, assim, quem que vai pagar essa conta? É o setor público que vai pagar. Isso aí é uma parceria público-privada que a gente sabe, né? O setor público entra com recurso, se der prejuízo, o setor público paga,
o setor privado vai ficar só com o filé mignon aí do negócio, né? Que é o quê? Que é a tarifa, que inclusive nós vamos ter um debate muito intenso na cidade em relação a como é que vai ser, como é que vai funcionar essa cobrança de tarifas nesse BRT. Agora, o pano de fundo de tudo isso, Zidio, é o seguinte, eu já vou começar com você, eu tenho implicância até com a nomenclatura, porque quem inventou o corredor de ônibus foi o Brasil, você sabe? Foram os brasileiros que inventaram o corredor de ônibus, foi lá na gestão da Erundina ainda, entendeu? E depois foi fortalecido na gestão da Marta, no Haddad, ganhou, inclusive, projeção internacional, e virou referência aí, vários municípios copiaram e espalhou na América Latina inteira. E aí chegou lá na Europa, eles mudaram o nome, né? Claro, né? Eles vão colocar o nome que é do inglês deles lá, colocaram Bus Rapid Traffic, né? Colocaram outro nome, que é o nome inglês. E aí nós, em vez de copiarmos o corredor de ônibus, que foi criado aqui por brasileiros que gostam de samba, entendeu? Que tomam caipirinha, que a gente nossa, que come feijoada, nós pegamos o nome de fora. Ô colônia desgraçada, entendeu? É a típica mentalidade colonizada que impera a cabeça. É a mesma mentalidade do Bolsonaro querer entregar a Embraer, entendeu? Porque na cabeça dele, o americano é melhor para gerir as empresas brasileiras. Então entrega a Embraer para a Boeing. Boeing, e a Boeing depois fez o que fez, né? Deus é brasileiro, Deus olhou. Deus olhou para o Brasil e falou, meu Deus do céu, só tem 8 países no mundo que faz avião. Vocês vão perder, entendeu? Vão perder. Ó, Sorocaba tem aqui, Paulo, você não sabe, eu não sei se você deve saber, por exemplo, para quem está acompanhando não sabe, pessoal. Nós temos aqui quase 1.000 jovens trabalhando aqui no aeroporto de Sorocaba com manutenção de aeronaves executivas. É o segundo maior aeroporto de manutenção das Américas. Está aqui em Sorocaba. E sabe por que existe essa especialidade em dar manutenção em aeroportos com jatos executivos? Por conta da Embraer, porque o foco dela é ter um dos melhores aviões do mundo, inclusive para voos curtos, né? Para voo de um estado para o outro, tal, que são esses super tucanos, os jatos executivos. É uma joia da coroa do Brasil, desde o Casemiro Montenegro, que era um oficial da Marinha, que foi lá para os Estados Unidos, amando o Getúlio Vargas, trouxe o engenheiro do Instituto de Massachusetts para trabalhar em São José, montaram a Embraer, depois o ITA do lado, e o Brasil demorou quase um século para conseguir construir o avião, eles iam entregar com essa conversinha aí de que os americanos têm melhor gestão, entendeu? Então isso está em tudo, e esse negócio do ônibus aí, já começa assim, é BRT, é corredor de ônibus, não tem que terminar, mas enfim. Só que qual que é o problema todo? O problema todo é o seguinte, nós vamos entregar uma coisa, né, que tem um custo alto, nós podíamos entregar o mesmo com um custo bem menor. Porque o que o BRT vai entregar? Vai entregar corredor de ônibus, entendeu? Vai ter a prioridade para o ônibus passar ali, né? Se nós pintássemos o canteiro, pintássemos a pista da avenida e estreitássemos o canteiro da Itavovô e da Ipanema, nós entregaríamos o mesmo, entendeu? Com controle da tarifa sob coordenação da prefeitura, porque esse é o problema, o contrato é pacote fechado, a empresa vai administrar, vai executar a obra e vai administrar. Quanto que ela vai cobrar, como é que vai funcionar? Eu já vou até escrever aqui para vocês, isso aí vai tudo para o judiciário, viu? Vai virar uma confusão isso aí, viu? Por quê? Porque a empresa vai querer recuperar o que investiu, talvez os acionistas vão pressionar para recuperar no curto espaço de tempo, entendeu? Porque esse é o problema de investimentos em infraestrutura, às vezes demora 20 anos para ter retorno, e os acionistas não, eles querem retorno para ontem, né? Então vão pressionar, então nós vamos ter debates em torno da questão da tarifa, mas enfim, nós estamos fazendo um gasto enorme para entregar corredor de ônibus que poderia ser feito apenas pintando a avenida e recuando o canteiro. Sim. Então por isso, inclusive, que na eleição passada nós argumentamos isso, toda a oposição levantou esse tema, e até o Crespo, ele e o staff dele, o Manga, a Jaqueline, se convenceram de que era um equívoco isso aí. Fizeram ele assumiu que não ia assinar. Sim. Ele assumiu que não ia assinar. E agora é o seguinte, agora está tudo assinado, já está pago grande parte da obra, entendeu? E nós não vamos prejudicar uma obra que já está em andamento. Então, se nós tivermos a prefeitura ano que vem, que foi a pergunta que você falou, nós vamos ter que terminar essa obra. Esse é o ponto. E aí vamos tentar se acertar com a empresa que vai gerir, para que a gestão seja numa ótica pública, entendeu? Sobre o interesse público, né? E que a gente não tenha aí essa visão imediatista, porque de visão imediatista é que o Brasil está se afundando, não é? Mas agora acabaram de privatizar a água aí, governo Bolsonaro, estão vendendo a água, porque o Brasil tem 50% das casas não tem saneamento básico. Aí você vai falar, mas por que a iniciativa privada não investe em saneamento básico? Porque o retorno é de longo prazo, entendeu? Então o que o governo faz? Vamos privatizar porque eles querem comprar o que já está pronto.
aonde já está funcionando, que é nas capitais, entendeu? Aonde já sim, está, é só administrar e ganhar margem de lucro. Aliás, todo comerciante, empresário, principalmente dono de restaurante, hein, pode ficar com o cabelo em pé. Porque se esse pessoal do Crespo continuar à frente da prefeitura aqui e venderem os SAI, entendeu? Porque essa lei agora coloca a possibilidade de fazer isso, inclusive de forma célere, entendeu? Vai ter que pagar a conta de água e a taxa de lucro da empresa que pegar, que às vezes varia de 5% a 15%. Então vai ficar mais cara a água. Investimento em longo prazo, esqueça, porque o acionista, ele tem uma ação, entendeu? Ele não tem uma ligação afetiva com a empresa. Não é aquela empresa familiar que a pessoa vai passar para o filho, está com 50 anos tocando a empresa, conhece todos os funcionários. Não, é um acionista. A relação dele com a empresa é aquela curva na Bolsa de Valores. Assim. Se tiver subindo, ele compra mais ação, tiver estável, ele mantém, tiver caindo, ele vende. Entendeu? Então, assim, se não tiver valorizando, dando dinheiro, as ações caem. Entendeu? E o acionista foge, a capitalização da empresa vai embora. Então, esses investimentos de longo prazo são muito difíceis de acontecer, ainda mais investimento em saneamento básico, em infraestrutura, coisa que fica embaixo da terra, que dá trabalho. Então, quando privatiza, a tendência é o investimento de longo prazo desaparecer. Né? E aí, qual que é a questão do BRT na mesma linha? Entendeu? É entregar para o setor privado a administração do setor público. Então, eu estou muito preocupado com essa questão do BRT, e pelo que a gente está vendo aí, a prefeitura e as empresas que estão tocando, parece que estão negligenciando as questões de gestão, já criaram uma dor de cabeça imensa para os sorocabanos. A gente passa ali em Itavuvu, no auge das obras, e agora começou na Ipanema também. Pô, por que não faz a obra de noite, pô? Qual que é a dificuldade? A marginal, entendeu? Lá de São Paulo foi duplicada inteira com obra de madrugada. Ah, mas não quero pagar o adicional noturno, entendeu? Pô, mas quem que está pagando a conta do trânsito lá? É o povo de Sorocaba. A pessoa fica aí, um trajeto que quer fazer em 15 minutos, faz em 1 hora, o combustível que está gastando ali, o menos tempo que está ficando com o filho, com a família, entendeu? Com lazer por descanso, alguém está pagando a conta. Então, na verdade, isso aí é economista de quinta categoria, entendeu? Que vem com esse papinho furado, porque a conta está sendo paga por alguém. Se a empresa não está pagando a conta do adicional noturno para o trabalhador fazer a obra à noite, é porque a sociedade está pagando a conta com o trânsito, que fica intenso ali. Então, tem umas coisas que acontecem em Sorocaba que mostram que, de fato, a prefeitura hoje não está sobre a ótica do interesse público. Isso está nos preocupando bastante. E eu acho que a rede social hoje deu o troco aí, né? Os memes que apareceram, toda a crítica, e com humor, né? Teve crítica pesada também, ao fato de até o cálculo da altura, né? Do espaçamento ali dos pontilhões não ter sido feito de forma correta. Isso é um escândalo, né? O Isidio, eu acho que você está com seu microfone fechado, eu não estou te ouvindo. Aí, agora sim. Você tocou no assunto da questão dos corredores, né? E depois veio com o nome de BRT. A questão dos corredores, não sei se você lembra, o Vitor Lippe ganhou a eleição, a reeleição dele em 2008, com um monte de máquina, né, por essas avenidas todas, que era o Sorocaba Total, que tinha previsto ali 3 viadutos, esse do JJ Lacerda, que essa administração pegou dinheiro novo agora, já tinha dinheiro lá, aqui na Edivar Frufru e lá no Espeto de Ouro. E a história, na época, era fazer os corredores de ônibus. Foi isso, colocou isso muito claramente. Ganhou, foi reeleito ali. Então, essa coisa dos corredores é muito tempo. E o Crespo foi, na gestão do Panunzio, eu falo que eu estava lá, né, foi também contrário à construção do BRT, organizou várias audiências públicas, se posicionou, e no processo eleitoral também a mesma coisa. Então, a cidade de Sorocaba tem essas contradições, e eu atribuo o seguinte, sabe que esse erro hoje de engenharia é essa troca de secretário, de favor, de colocar gente incompetente nos lugares, sabe? Essa briga que eles mesmo arrumaram na época para derrotar você. Inclusive, juntaram tudo numa panela, né? E para derrotar a tal da esquerda, que é isso, que aquilo, que não sei o quê, que não sei o quê. Olha o que fizeram com a cidade. Né? Atrasaram no mínimo 10 anos, porque a cidade, quando atrasa em 4 anos, uma cidade como Sorocaba, que tem um papel regional importante, papel, né, nacional, mas na região é o polo. Você vê o seguinte, o Parque Tecnológico nosso andou? Não. A nossa indústria pequena andou? Não andou. Né? Não tem oportunidade. Né?
o nosso processo de saúde básica não andou, né? Então, ficou essa briga, chegou ao ponto de colocar administrador de pitico para administrar, né, do pitico para administrar a policlínica. Olha onde essa cidade chegou. Então, o que eu estou querendo? Nada contra o moço. Eu não estou dizendo isso, mas quem fez isso, como é que faz um negócio desse? Você entendeu? Então, e agora teve um erro grande. Tem os erros pequenos, que vai, os vereadores batem, a sociedade bate, vai lá e conserta. Né? Não tem tanto dano, mas tem que tratar a coisa pública com seriedade. Veja isso. Hoje, essa coisa é milhões de erro. Né? E uma outra situação na questão da mobilidade, eu vejo assim, a cidade tem que ter um plano para 30 anos. Rapaz, ali perto da rodoviária, para todos aqueles ônibus das regiões ali, Salto Pirapora, Araçoiaba da Serra, aquela coisa toda. Você sabe o que eles fizeram? Eles mudaram para aquela rua de cima, do lado da Rubens de Farias da EITEC. Vai lá, Raul, você vê. Eu passei lá, eu fiquei abismado, né? Porque eu fico ali perto do sindicato, lá no sindicato, quando dou umas voltas ali. Eles pegaram aqueles pontos de ônibus, tiraram aqueles pontos de ônibus, com telha de eternite e colocou lá. Olha que visão de cidade e a visão política de uma cidade regional, né? Que tem a questão aí de você ter os terminais de transferência com bilhete único, essa coisa toda. Quer dizer, nós não tivemos visão, é 4 anos atrasado, né? Que nós tivemos. Estou colocando várias coisas em relação à mobilidade, assim, porque isso tem que ser planejado, isso tem que ser trabalhado, né? E não se tem uma liderança tem as coisas pontuais. Tem esses 3 viadutos que eu falei, JJ Lacerda, Espeto de Ouro e Eladivar Frufru, Caetano aqui, estava no programa do Sorocaba Total, que o Lipe emprestou dinheiro e não fez, sabe? Fez o Ulisses Guimarães? Fez. Foi verdade, temos que negar isso. Algumas aberturas, mas ficou faltando essas obras. Quer dizer, esse tipo de coisa, de irresponsabilidade, atrasa a cidade, atrasa o futuro da cidade. E eu atribuo o seguinte, esse vai e vem, de cai, levanta, brigas internas, né? O tempo todo, acomodação aqui, acomodação ali. Né? Tem um vereador aí que carregou todo mundo no colo quando ganhou a eleição, só foto dele que apareceu, não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Né? Hoje fica falando determinadas coisas que não tivesse nada com isso. Umas coisas assim, sabe, que acontecem na cidade, que é lamentável. E o reflexo da pandemia, da falta de cuidado, do erro dos cuidados. Você pega a questão da merenda, né? Você lembra. Todo mundo lembra, não, todo mundo está vivenciando isso, a incompetência depois de 120 dias, né, de não conseguir distribuir, né, direito ou dar conta de organizar, né, a entrega da merenda para essas crianças que iriam consumir a merenda na escola, não vão consumir, que vá para a casa delas. Né? Então, é uma série de coisas aí que tem acontecido na cidade que, infelizmente, mostra aí para a população avaliar, né, e provavelmente rediscutir um outro caminho, né, uma outra discussão, uma outra decisão de quem os representa. Você pôs uma questão que foi levantada aí, Zídio, sobre o que nós pensamos aí, que dava para fazer na pandemia, na educação, na saúde. Eu vou comentar aqui, eu não lembro agora o nome da pessoa que perguntou aqui, a Melo Marli também fala do BRT. Uma coisa que me acontece muito, que eu já na FATEC de Ourinha, e eu vinha toda sexta-feira para Sorocaba, sabe? Descia lá na rodoviária. E chegava às vezes de madrugada ali, né? E eu vou dizer para você, viu? Eu conheço todas as cidades médias do estado de São Paulo. A rodoviária de Sorocaba é a mais feia, é a mais arrebentada, é a mais abandonada, entendeu? Ali até o odor ali, a prefeitura nem mandar lavar ali em volta, lavar lá tudo, lá, nem isso, nem a limpeza do local faz, eu vou te contar. Então, assim, começa por aí a conversa, né? Essa rodoviária nossa, ela precisava ser reformulada. O Crespo chegou a apresentar na campanha de levar a rodoviária lá para a interligação com a Raposo e tal. Então, o que precisava fazer era dar uma repaginada na rodoviária de Sorocaba, uma modernizada nela. Agora, e de longo prazo, nós temos que ter um projeto, mas não dá para inventar muito também, porque eu vou dizer aqui para vocês, o impacto fiscal na cidade, pessoal, vai ser muito grande. Nós temos que ter responsabilidade. Às vezes falar o que a pessoa quer ouvir é fácil.
Difícil é falar o que ela precisa ouvir. E o povo precisa saber que o ano que vem o dinheiro vai estar mais curto em Sorocaba. Então não vai dar para a gente prometer uma rodoviária moderna. Nós temos que repaginar a que nós temos, cuidar bem dela e elaborar um plano para quando as finanças se recompuserem na cidade, a gente poder executar uma nova rodoviária para tirar, inclusive, o fluxo dos ônibus ali do centro. Eu acho que esse é o melhor, é o plano mais razoável, mais factível, que dá para executar, respeitando aí a sabedoria popular, né? E o conhecimento do povo, inclusive, que a pessoa percebe quando é mentira, né? Essa história que você falou do Manga, o Manga foi prefeito de Sorocaba, nós tivemos 3 prefeitos de Sorocaba, o Crespo, o Manga e a Jaqueline. Os 3 estiveram na prefeitura, o Manga foi empossado, inclusive, pelo Crespo, de forma efusiva. Os 2 eram aqui, a unha e carne, a Jaqueline também, era o mesmo time, estavam sempre na televisão, lá pedindo voto pro Crespo, só fake news, uma atrás da outra. O Crespo, o Manga e a Jaqueline chegaram a prometer que iam acabar com as filas na saúde em 15 dias, pessoal. Porque qual que era o plano do Crespo? Assim, ó, vota em mim para prefeito, elege o Manga, que é o meu candidato a vereador, foi o mais votado, inclusive, que ele vai ser presidente da Câmara e nós juntos, porque são 2 poderes, o Legislativo e o Executivo. Vamos governar. E eles governaram Sorocaba, foi isso que aconteceu. Então não adianta falar que não tem mais nada a ver. E o Crespo é muito inteligente, viu? Ele tá com a turma dele aí, ele vai ter 2 candidatos nessa eleição, um é a Jaqueline e o outro é o Manga. Então nós temos que abrir o olho, porque é o mesmo projeto, viu, pessoal? É o mesmo projeto, né? Então nós vamos ter que fazer, inclusive, um trabalho ao longo desse período todo aqui, para esclarecer a população de que o Crespo continua aí, muito vivo na política em Sorocaba e muito ativo. Os mesmos que financiaram ele estão financiando. E o que é a continuidade do projeto do Crespo? É essa bagunça que Sorocaba virou, entendeu? É isso que você falou. A descontinuidade na gestão pública, pessoal, ela cria cicatrizes, né, profundas, entendeu? Porque entra um secretário da saúde, até ele entender como é que funciona o SUS, que demora uns 2 meses. Aí vai conhecer os funcionários da secretaria lá, mais uns 30 dias, entendeu? Aí o cara fica 4 meses. Quando começa a tomar pé da situação, é mandado embora e vem outro. Aí vai mais 4 meses de novo para conhecer o sistema, depois manda embora. E é assim, nós estamos tendo uma média aí mais de um secretário de saúde por ano em Sorocaba, não tem nada que funcione assim, né? E a saúde é uma área muito importante, foi levantado aqui sobre o que nós estamos pensando para o coronavírus. Nós vamos chegar ano que vem numa situação de terra arrasada, em matéria fiscal, né? E, infelizmente, por conta aí do Bolsonaro, ele é o maior responsável no Brasil, a pandemia não vai ter terminado no país ainda. Então, nós vamos ter que trabalhar para reduzir a taxa de contágio. Eu já disse aqui anteriormente, um dos pontos é esse trabalho de formiguinha, mas é o que dá resultado, enquanto não tiver a vacina, é claro, que é a visita do agente comunitário em saúde. Nós vamos ter que contratar esses servidores em regime emergencial, inclusive, para dotar a cidade dessa estrutura. Nós temos muitos já hoje na rede de saúde, dentro do programa Saúde da Família, para poder fazer esse acompanhamento. Esse é um ponto. Outros 2 pontos na saúde que são importantes, que foi levantado aqui. Outro ponto importante é voltar, pessoal, a ter profissional de saúde atendendo no postinho. Nós não tivemos concurso público esses anos todos em Sorocaba, isso é um escândalo. Porque saúde não tem, existe gente cuidando de gente. E para ter gente cuidando de gente, você tem que contratar gente. Não tem conversa. Não adianta você dizer que um computador vai atender um cidadão, que vai pôr lá um celular para atender a pessoa no posto. Não tem que ter um homem, uma mulher de carne e osso lá, formado em medicina, entendeu? Com o jaleco, o estetoscópio no pescoço lá, a caneta e o papel na mão para poder fazer o diagnóstico. Então assim, tem que ter concurso público para poder colocar a função. Porque não dá para admitir que pega o cobertor é curto, então cobre o pé e descobre a cabeça, né? Que é o que está acontecendo hoje em Sorocaba. Leva os funcionários do postinho, de forma obrigada, inclusive, para o hospital de campanha e descobre o postinho. E aí nós estamos com 2 problemas, as pessoas que têm coronavírus e as pessoas que têm outras doenças que não estão conseguindo atendimento na cidade. Então aí a crise fica generalizada. E a outra situação que nós temos que implantar, mas ela não é uma coisa que vai surtir efeito rapidamente, que é um novo modelo de SUS, que é deixar de ter um SUS em Sorocaba vertical para um SUS horizontal. Não é? Qual é essa transição? Isso é uma discussão importante que nós estamos fazendo com os servidores da saúde, os usuários, não é? Que é o seguinte, pessoal, 70% das doenças, grande parte delas, aí uns 35%, são doenças crônicas, é diabetes, entendeu? É câncer, é doença que não tem cura, que a pessoa tem que conviver com ela, entendeu? Então não adianta o cara ir lá, às vezes que a pessoa está com uma dor de cabeça, vai no posto, pega um remédio para dor de cabeça, só que ela é hipertensa, entendeu? Então ela vai ter que voltar dali 15 dias para pegar outro remédio no posto e não resolve. Então nós temos que ter o quê? Uma saúde horizontal,
que foi a grande transição que a Inglaterra fez, aí demorou uns 20 anos para fazer, nós vamos ter que fazer aqui no Brasil, né? Que é o quê? Para ter a saúde de acompanhamento dos doentes crônicos, para não deixar a pessoa que tem diabetes precisar depois de uma internação de média de alta complexidade, tem que ter um acompanhamento dessa pessoa. Como é que você monta um negócio desse, Raul? A gente vai montar estruturando o programa Saúde da Família, tendo o postinho de saúde como referência, entendeu? Acompanhando. É um trabalho metódico, difícil, sistemático, mas que precisa ser feito. Porque para fazer saúde horizontal, ela é um enxugar de gelo que acaba superlotando, inclusive, os hospitais. Esse é um ponto que nós vamos ter que transitar. 35% é doença crônica, acompanhamento. Inclusive, que nós vamos ter. A população está envelhecendo, nós vamos ter câncer, Zídio. Batendo 90 anos, eu quero chegar até nos 150, viu, pessoal? Estou me cuidando, fazendo aí minhas 25, 30 flexões por dia, quando posso, jogo meu futebolzinho, agora isolamento social não pode, né? Mas evito refrigerante, entendeu? Dá uma maneirada na comida, porque eu quero chegar nos 150, mas se chegar lá perto, vou ter câncer, porque é uma doença da idade mais avançada, ela chega, entendeu? Então você tem que ter uma estrutura de saúde para acompanhar as pessoas, para as doenças crônicas. 15% das pessoas que vão no sistema de saúde é violência. Então, olha que problema complexo, pessoal. Não adianta, entendeu? Não é só com o posto de saúde que você resolve o problema da violência. Tem que ter uma abordagem que envolva a guarda municipal, assistência social e esporte. E um bom programa de combate às drogas. Não é vendendo pílula de farinha, não, viu, Manga? Entendeu? Não é vendendo feijão mágico que resolve, não, entendeu? O uso de drogas, né? Uso de drogas, combate com CAPS. Como o CAPS que eu reformei lá no Lopes de Oliveira, R$500 mil lá, de pé lindo, um brinco, uma joia, só a prefeitura pôr os funcionários, quando era deputado, aprovei lá. CAPS, com funcionário, com psicólogo, para atender, para acompanhar o usuário de drogas, tem que dar esporte para essa rapaziada, porque o usuário de drogas, Egidio, ele não é um criminoso, entendeu? O Manga, esses dias me disse a meu respeito na Zona Norte que eu quero liberar maconha, entendeu? Ele só faz fake news, pessoal. Eu nunca disse isso. O que eu disse, que inclusive serve para o caso dele, viu, Zídio? É que o usuário de droga não pode ir para o sistema prisional. Que eu sempre defendi. Por quê? Porque é um doente, Zídio. Não tem cabimento você mandar um menino que é viciado em droga para o sistema prisional. Vai sair de lá roubando banco, pessoal. Vai sair de lá no PCC, no crime organizado, entendeu? É um escândalo isso aí. Ele vai chegar no sistema prisional lá, viciado, precisa da droga para suprir o vício, vai se vender por qualquer coisa lá dentro. Às vezes envolve até a família que está do lado de fora, entendeu? Então, assim, o usuário de droga, ele tem que ser tratado com o sistema de saúde, com inteligência, que é o CAPS. Então, nós temos que fortalecer o CAPS. Nisso aí, nós já vamos evitar mais 15% das pessoas que vão para o sistema de saúde, que é o problema da violência. Uma parte da violência é gerada pelo problema das drogas, entendeu? Então, tem que ter abordagem inteligente, pessoal. É assim que nós vamos enfrentar esse problema. Coronavírus enfrenta com agente comunitário, batendo de casa em casa, visitando quem está doente, não é vendendo feijão mágico. Aliás, eu representei o pessoal do Manga aí, entendeu? Um escândalo isso aí. Eu vi um negócio desse, eu me senti assim, entendeu? Ultrajado como cidadão brasileiro, de ver um líder religioso dizendo que o coronavírus é só comer o feijão mágico que o coronavírus vai embora, entendeu? Isso aí é uma coisa... Olha, eu vou dizer para vocês, viu? Se o Crespo eleger um dos dois dele em Sorocaba, a cidade vai se afundar de vez. Aí pode largar, viu, pessoal? Aí, entendeu? Se continuar com a Jaqueline, pessoal, mas nem para medir um pontilhão, a turma acompanha. Isso aí é uma... Zílio, outra coisa, foi falado aqui, Raul, o que você faria na educação, sabe? Pessoal, o que eu não faria é a melhor resposta. O que não poderia ter acontecido em Sorocaba é deixar as crianças, 60 mil crianças da rede municipal sem comida. Entendeu? Eu acho que isso é crime grave. Entendeu? Aliás, acho que a Jaqueline vai se responsabilizar por isso. Porque uma criança, pessoal, que não ingere proteína com 3, 4 anos, que falta proteína, isso danifica fisicamente o cérebro. Danifica. Ela vai ter dificuldade depois de aprendizado o resto da vida. Não sou eu que estou dizendo, não. Você pega, tem 1 milhão de estudos sobre isso no mundo inteiro. Quem passa fome quando é pequeno tem problema de estudo, tem problema de dificuldade, depois déficit de atenção e por aí vai, entendeu? Deixou 60 mil sem merenda por mais de 4 meses, e até agora não pôs o programa de pé ainda, hein? Não pôs o programa de pé. E deixou 60 mil crianças da rede municipal sem ensino à distância. É outro escândalo. É uma coisa assim que não dá para... Mas não cabe na cabeça de um cidadão um negócio desse. Como é que deixa 60 mil crianças descobertas por mais de 4 meses?
Ah, Raul, mas ensino à distância é complicado. Poxa, que complicado. Compra uns pacotes aí, disponibiliza lá o Centro de Referência da Educação para os professores da rede municipal gravarem os vídeos, entendeu? Tá cheio de coisa no YouTube. Eu tenho 3 filhos, entendeu? A escola está disponibilizando material e a gente pesquisa na internet, tem um monte de coisa, inclusive de alfabetização na internet, aí no YouTube, no Facebook aqui, entendeu? E aqui dá para você passar os vídeos para as crianças. Então, assim, tem um monte de formas de praticar o EAD, que não vai substituir o presencial, mas é uma forma, né, Zílio? Para quem é trabalhador, você imagine o pai chegar da fábrica, entendeu? Cansado, descer do ônibus da fábrica, chegar em casa, entendeu? O filho ter ficado o dia inteiro em casa, vendo televisão aberta aí, programa humorístico, Luciano Huck, essas coisas, que não tem aprendizado, é só entretenimento, entendeu? Você imagina o desespero desse pai cansado, aí vai ter que fazer a janta da família e tal, e tentar sentar com o filho ali meia hora, 1 hora, já exausto, para tentar passar algum conteúdo. Não tem, pessoal, isso é obrigação do governo, entendeu? A família é complementar. Então, eu acho que essas duas coisas são erros assim, que não é erro, né? A gente sabe, né? Como o Darcy Ribeiro dizia, né? A crise na educação no Brasil não é falta de projeto, na verdade é o projeto, entendeu? É para deixar a população mesmo no obscurantismo, entendeu? Porque quanto mais gente ignorante aí, mais gente apoiando esse tipo de político que nós temos, né? Não estou te ouvindo, Izzy. Aí, agora sim. Ouvindo? Um débito foi o que aconteceu, assim, um negócio horrível, quase que melaram tudo, um projeto que foi construído lá atrás, né? Bem discutido, bem debatido, e quase que esse pessoal, esse perfil aí, que não tem compromisso com a educação. O seguinte, o póstumo de fato está atrasado, pode chegar aí até os nossos internautas, lá por volta de 20 horas. Eu quero agradecer o Francisco Silva aqui, a Tânia Mara e todos os nossos internautas, e por enquanto nós vamos conversando aqui. Quando você falou na questão da saúde, tem uma coisa aqui na saúde que me intriga muito, né, porque eu era vereador, é o seguinte, você não tem uma estrutura adequada. Na verdade, está tudo nas pastas ainda, naqueles prontuários antigos, né, que é a informatização da saúde. Isso é para aquilo que você acabou de falar aí, de horizontalizar a saúde, ou seja, você ter o acompanhamento, agir na causa. Essa que é a verdade. Você precisa ter esses dados disponíveis, essa tecnologia na mão, e você precisa ter o pessoal. É impossível você fazer saúde, né, sem essa estrutura, você tem razão, de pessoal. Mas tem uma coisa que nós precisamos, mais do que urgente, trabalhar em Sorocaba, que é essa questão das pastas, que você vê assim, com um ácaro horrível, sabe? As profissionais, inclusive, sem condição nenhuma de manusear aquilo, porque aquilo está, sabe, muito antigo, não existe mais aquilo. Então, esse é um ponto. O outro, na questão da educação, é o seguinte, você teve essa questão da merenda, mas você tem também essa questão das pessoas que não têm acesso, né, a um celular adequado, a um computador adequado, né, a conexão. Então, tem tudo isso que a prefeita poderia estar pensando nisso e está implantando. São 130 dias, né, que nós estamos aí trabalhando essa questão da pandemia. A quarentena, a prefeita vacilou o tempo todo, né? E eu acho que o principal dela foi a partir do dia 1º de junho, com 46 pessoas que haviam morrido, que já era muito, né? E hoje nós chegamos ao número aí de 208 pessoas. Então, é a questão da tecnologia aliado à valorização e o investimento na contratação do ser humano concursado para atender essas pessoas. Então, eu vejo que isso é uma das coisas que, assim, das propostas, por exemplo, nós temos que trabalhar. E você vê, tipo, esse vereador, o Manga, por exemplo, né, que se diz pastor, né, nós precisamos também separar um pouco essa questão. Quando ele fala que é pastor, ele acaba desqualificando, na minha opinião, tantos pastores sérios que a gente conhece, né, tantos
religiosos sérios, sabe? Fazer o que faz, e diz que é em nome da chamada nova política. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que provavelmente o Postman deve trabalhar um pouco isso. Ele sempre trabalhou a questão do desenvolvimento. Algo seguinte, o que você ouve do setor empresarial, né, que não tem o interlocutor à altura, e ficou provado dessa pandemia. O pequeno faturamento e o médio faturamento ficou as lideranças pedindo para abrir, forçando, né, porque esse pessoal veio, não veio o financiamento do Bolsonaro, como foi em outros países, né, para esses pequenos e médios faturamento. Foi isso que aconteceu. Teve matéria em todos os jornais do Brasil, em rede social, em jornal, né, os mais variados, né? E você não tem uma ação por parte da prefeita municipal e chamar essas pessoas para conversar setor por setor, chamar o setor de serviços, chamar o setor da indústria, né? Não tem, você não tem diálogo. Como nós somos da área industrial, somos metalúrgicos, converse com os empresários qual é a situação da infraestrutura, ou seja, para chegar insumo, para sair produto pronto, e da água em si, na zona industrial. Você vai ver que nós temos muita, aliás, coisa mínima, bico de luz, buraco, sabe essas coisas? Então eu vejo assim, que a cidade em si, ela não tem essa atenção também para essa questão da indústria e essa questão do desenvolvimento e uma atenção para esse povo também, né? Não tem, entendeu? Esse pessoal que sofre muito e sofreu. Agora, na pandemia, foram 3 coisas, né? Entendeu? Abandonar os pequenos, forçar, lógico, teve que forçar para sair de casa para tentar faturar alguma coisa, e aí contaminou, né? Contaminou, porque não teve tanto do governo federal e teve simpatia por parte, infelizmente, da atual gestão aqui em Sorocaba, que aconteceu depois do 1º de junho, né, esse aumento exponencial aí que nós tivemos da questão da pandemia. Que você falasse um pouco aí e avaliasse essa falta de interlocução, né, da gestão com o setor, né, que emprega, o setor que, sabe, então, eu vejo assim que não são métier, né, aquele povo que não, sabe, que não tem nada a ver com aquilo que, de fato, ela tem que fazer na cidade, criar condições, inclusive, para as pessoas, né, produzir. Não foi só a pandemia, não. Isso antes da pandemia também já vinha acontecendo. A pandemia pode ser desculpa para tudo agora. Vai virar desculpa para tudo a pandemia. Sim. O investimento, Isídio, ele tem uma... O que é investimento, pessoal? É uma profissão de fé, entendeu? Quando você vai fazer qualquer investimento na sua vida, eu vou fazer um curso. Você tem fé de que aquele curso que você vai fazer vai te agregar alguma coisa no futuro, entendeu? Tem uma fábrica, vou expandir a fábrica. É uma fé que você tem no futuro. E você toma essas decisões a partir de uma leitura. Por que eu vou investir em educação e não em uma outra área para melhorar a minha situação no futuro? Porque eu acho que a educação pode ser melhor. Entendeu? Então você tem uma leitura. Né? Tem gente, às vezes, que faz leitura errada e faz investimentos na vida pessoal, inclusive equivocados. Entendeu? Tem de tudo. Né? São leituras que você faz, mas você precisa ter uma leitura. Às vezes as pessoas fazem a leitura de forma refletida e às vezes a gente faz leituras de forma irrefletida. Geralmente, quando a gente toma decisões de investimento, seja na nossa vida privada ou pública, né? No caso, quando está tocando uma empresa ou à frente da administração pública, quando você toma uma decisão irrefletida, a tendência é dar errado, né? E o que nós estamos vendo aí nessa bagunça Crespo, Mangue e Jaqueline é uma série de decisões irrefletidas, né? A Jaqueline só tomou a decisão irrefletida, sem reflexão, sem discussão, sem um aprofundamento na questão do coronavírus, foi essa sanfona aí permanente, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. E até agora eu acho que eles não entenderam ainda. O Watanabe, por ser médico, eu acho que entendeu um pouco, mas a Jaqueline não entendeu ainda o que é o negócio do coronavírus, viu? Ela não entendeu ainda. Viu? Porque se ela tivesse entendido, a primeira coisa que ela deveria ter feito como prefeita era ter feito o monitoramento, porque o centro do coronavírus está no R0, que é a taxa de contágio.
Porque é um vírus que se espalha no contato com as outras pessoas, né? E o espalhamento dele, inclusive, não é dos mais altos. O sarampo é 18 vezes, entendeu? O sarampo é muito. Tem outras doenças aí que são muito mais altas o espalhamento. Só que você tem que, então, fazer o quê? Você tem que cortar, evitar o espalhamento. E a prefeitura, me parece que demorou. Isso aí, gente, o primeiro mês era para entupir de carro de som nos bairros. Fazer um acordo com o movimento sindical, que tem um monte de carro de som aí, com as empresas de marketing na cidade, mas não deixar uma rua de Sorocaba sem passar um carro de som, explicando tudo, entendeu? Para ter panfleto em todas as casas, gente comunitária batendo na casa no entorno, todas as famílias, mensagem no WhatsApp o tempo todo, SMS, mas não, eles não entenderam o tamanho do problema. Por quê? Porque é o que nós conversamos aqui já, entendeu? A Jaqueline era vice do Crespo, ela veio para a campanha do Crespo só para fazer o serviço sujo, ela aparecia naquela campanha na televisão para falar mal de mim, a campanha inteira ela ia para a televisão falar mal de mim, entendeu? Ela e o Mango, os dois, eram o casalzinho ali, o tempo todo na televisão falando mal do Raul, né? E outros vereadores também que apoiavam o Crespo também, entendeu? E ele vendeu, inclusive, para a cidade assim, não sei se você lembra disso, ó, votem em mim, porque eu tenho mais vereadores comigo, os vereadores são meus amigos, e aí colocava os vereadores, sou amigo do Renato, eu vou governar com o Renato Amari. O Renato Amari disse que foi um dia na prefeitura para almoçar com o Crespo lá e nunca mais voltou. Entendeu? Então, assim, é impossível, né, a cidade ter 2 prefeitos, pessoal. Uma pessoa só tem que assinar, não tem 2. Entendeu? Tem que ter um comando. Então, aí ela assumiu a prefeitura naquela crise, aquela sucessão de escândalos do Crespo, entendeu? A ideia era ser uma coisa tampão, porque estava em dúvida se o Crespo ia voltar ou não. Depois o Crespo voltou, ela saiu, depois o Crespo saiu de novo, ela voltou, entendeu? E é isso, então não tem muito o que esperar numa situação como essa. Eu acho que a gente até espera demais, entendeu? Eu já escutei muita gente na rua falar, Raul, a Jaqueline está lá, mas agora o problema é o seguinte, na medida que ela se coloca como candidata para continuar, eu não tenho problema pessoal nenhum com a Jaqueline, viu, pessoal? Se eu encontrar com ela, eu tomo um café sem problema nenhum, entendeu? Com o Manga eu já não faço isso, porque ele faz muita fake news, eu não gosto de gente mentirosa, entendeu? Com o Manga eu já... E, aliás, não sei nem se vou cumprimentar ele durante a campanha, viu? Talvez eu faça igual o Vitor Lippe fez com o Crespo, quando o Crespo falou que o Vitor Lippe tinha uma clínica de aborto clandestina. E o Crespo estendeu a mão para o Lippe, e o Lippe não deu a mão para cumprimentar ele de forma correta, porque é assim que a gente lida com pessoa que mente, entendeu? Eu não sei, porque ele faz muita fake news. Aquela fake news que ele fez na Santa Casa, aquilo ali, para mim, perdeu toda a credibilidade, entendeu? Ele já não tinha muita, né? Aí já perdeu tudo, entendeu? Uma pessoa que vai na maior instituição da cidade, na área da saúde pública, é o nosso hospital municipal, para fazer fake news, entendeu? Desrespeitou a Santa Casa, a administração da Santa Casa, os pacientes da Santa Casa e toda a população de Sorocaba. E ainda tem coragem de fazer um vídeo e soltar e pedir para as pessoas compartilharem ainda, dizendo que não tinha ninguém lá nos leitos de UTI, que era fake news a coronavírus de Sorocaba. Então, assim, nós vamos ter que discutir isso, vamos conversar aí com a militância, com todo mundo, para ver como é que vai tratar mentiroso. Porque mentiroso tem que... Mentiroso, entendeu? É motivo de piada entre o povo. Só que na política ele pode causar muito mal. Por quê? Porque ele pode enganar muita gente e aí levar a tomada de decisões das mais terríveis possível, entendeu? Nós estamos vendo aí, 200 sorocabanos já morreram por causa do coronavírus. O número poderia ter sido muito menor. Você está com o áudio cortado, Osílio. E Raul, acreditar na cloroquina, por exemplo. Vai vender cloroquina, agora tá no tal do fermífugo, né? Como ele é assim, né? Ele é aquele cara que precisa do chefe, né? Então ele tinha o Crespo, que era o chefe dele. Então tudo que o Crespo falava, ele seguia. Agora ele passou pro Bolsonaro. Então tudo que o Bolsonaro fala, ele segue. Se o Bolsonaro amanhã aparecer plantando bananeira lá no Palácio do Planalto, ele tá aqui no outro dia plantando bananeira também. Então o Bolsonaro posou com a caixinha da cloroquina, no outro dia tá aqui, é papagaio de pirata, vai ser a mesma coisa. Então assim, nós temos que discutir, inclusive, como é que nós vamos tocar com ele. Só que eu não vou amaciar, por quê? Porque gestão com gente desse já gera morte de irmãos sorocabanos. Só estamos vendo aí. Essas 200 mortes, grande parte delas poderiam ser evitadas. Ah, mas a tá morrendo gente no Brasil inteiro. Tá, mas por que Araraquara tá morrendo? É o lugar que morre menos gente no Brasil. Por quê? Então me explica um negócio desse lá, não é brasileiro também, não é município do Brasil, é do estado de São Paulo aqui. Entendeu? Por quê? Porque o prefeito lá tomou atitudes, entendeu? Corretas, estudou o assunto. Coronavírus. Secretário da Saúde, vem cá, não sabe do assunto, não sei, então chama fulano da universidade lá, pós-doutor. Ah, mas não tem ninguém aqui no município, então vai em outra cidade buscar. Ah, lá em Campinas tem outro lá em São Paulo, tem. Ah, mas não tem no Brasil. Manda chamar, a cidade é grande, então você traz alguém que conhece, senta, discute, entendeu? E estabelece um plano. Coisa que nós não tivemos isso em Sorocaba. Então foi esse efeito sanfona, vai e volta, e mais de 200 sorocabanos morreram por conta dessa situação. Por isso que eu acho que tomada de decisão na política, ela é muito importante.
E no caso dele, a discussão vai ser duríssima com ele, viu, Exídio? Por quê? Porque se tiver à frente da prefeitura e cometer erros, irmãos sorocabanos podem morrer por conta desses erros, como nós estamos vendo no coronavírus. E a comparação com Araraquara, a coisa fica clara, porque se fosse um município do Japão, o Postman chegou aí, não é, Postman? Se fosse comparar com o município do Japão, tudo bem, mas é um município de brasileiros do estado de São Paulo que morreu menos gente no coronavírus por conta de ações políticas que foram feitas lá. Entendeu? Então, assim, porque aqui não foi feito nada praticamente, aqui a gente foi seguindo Dória, e quando não quis seguir o Dória, inclusive, foi para abertura completamente descontrolada. Né? E aí nós estamos aí, as pessoas estão morrendo. Então a política, pessoal, é uma coisa extremamente séria. Não é só emprego, não, que já é sério demais, condições de vida, habitação, tudo, mas também está em jogo aí quem vai viver e quem vai morrer no limite, numa situação como essa dramática que a gente está vivendo aí do coronavírus. Então estamos aí com o Márcio Postman, satisfação estar contigo, viu? Tudo legal. Bem? Atrasado, mas chegou. Márcio, tudo bom? Obrigado aí por você estar aí na nossa live. Estou aqui com o Raul. O Raul é nosso pré-candidato aqui a prefeito. O Raul foi deputado, você conhece, vereador aqui da nossa cidade, um militante aqui muito jovem, mas bastante ativo, né, na luta. E o Paulo Eustásia teve um problema de conexão, né, que é lá dos sindicatos condutores, lá da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte, estaria aqui também. E você, né, nosso convidado dessa noite, para falar um pouco aí da pandemia durante, pós, né, principalmente pós aí essa situação que nós estamos vivenciando. Agradecer você. O Márcio, né, economista, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais da Unicamp, foi presidente do IPEA, autor de centenas de livros. Foi consultor em diferentes organismos das Nações Unidas, como a OIT, Unicef, CEPAL, e no âmbito nacional, consultor também do SEBRAE e Fiesp. Márcio, muito obrigado. Nós sabemos que as lives, né, de pessoas como você é muito concorrido, né? Você deve estar assim de live a domingo, a turma está de domingo a domingo, não tem jeito, né? Mas é uma satisfação receber, né, você aqui através da live na nossa região, você que contribuiu muito e contribui com o nosso país, com discussão de desenvolvimento, de inclusão, né, ousadia, enfim. O homem foi presidente do IPEA, pô. Presidente do IPEA. Brasil, pô. Pois é. Mas, obrigado. Eu o livro dele aqui, viu? Já estou estudando já, viu, Márcio? Tenho questões aí para perguntar do teu livro, As Cidades e Dissoluções. Muito bom, aliás, parabéns. Legal. Bom, boa noite, então, a vocês, Ídio, e ao Raul. A satisfação também poder compartilhar esse diálogo ao vivo. Congratular também com os que estão acompanhando esse momento de debate. Lamentar também, tive um problema aqui com a internet. Chega um determinado horário que ela fica muito fraca, e quando foi o caso hoje caiu. Então, desculpe aí pela certa demora. Mas, de toda maneira, fico muito feliz de estar com vocês, que vão representar o nosso partido num momento nacional fundamental, não é? Porque talvez nós tenhamos poucos momentos na história do país em que estivemos numa circunstância tão complexa, né, para usar essa palavra amena, talvez. Talvez sirva de referência a década de 1880, né, que foi uma década de ruptura, digamos, em relação ao que era o Brasil nos 380 anos antes, né, de basicamente fundamentar tudo em termos do trabalho forçado, trabalho escravo, e nós, apesar de não termos concluído aquilo que que defendiam o fim da abolição, os abolicionistas, né, o Barbosa, entre outros, não se conseguiu o que queria, porque a política é correlação de forças, não é? Mas só está no jogo quem está disputando. E, na verdade, ali é um movimento que o país abandona, então, quase 4 séculos de trabalho escravo e instaura uma outra forma de produção e organização do trabalho, que é o capitalismo. Depois tivemos um outro momento também muito difícil, que foi a década de 1930, né? Chegamos a ter, inclusive, uma guerra civil em 32 aqui,
diante da disputa de projetos, e que foi muito importante aquele momento que decidiu um outro rumo para o Brasil, um Brasil urbano, industrial, né? Abandonou praticamente aí as limitações da sociedade agrária daquela época. E, bom, acredito que estamos vivendo uma época muito parecida, uma época de, na verdade, de inflexão, né? O Brasil era um país urbano industrial, hoje nós nos transformamos num país de serviços, né? O estado de São Paulo era sempre visto como uma espécie de locomotiva do país, né? Era um exemplo, um símbolo para os demais governadores que queriam copiar São Paulo, a indústria de São Paulo, a modernidade de São Paulo. Bem, já depois de vários governos aqui do PSDB, infelizmente, São Paulo não é locomotiva mais, né? São Paulo está com problemas dramáticos, por exemplo, a questão da água, né? A decisão que foi feita agora, recentemente, que leva à privatização das empresas públicas de saneamento, né? Isso é uma questão lamentável, essa decisão que foi tomada, e vai cair no colo dos prefeitos, né? Que, desesperados por recurso, possivelmente vão avançar na privatização, mas em algum momento a mais nós teremos problemas seríssimos em relação ao problema, à questão da água, né? Especialmente quando a gente olha o mundo onde houve privatização, que está um movimento agora de desprivatização, né? Dado as tragédias em relação à presença da empresa privada, que continuou oferecendo serviços, mas sem investir na melhora da qualidade do produto, passou a operar com taxas maiores de preços, né? E o serviço perdeu qualidade. Então, são um dos aspectos que diz respeito a esse momento crucial e que a política é a oportunidade única que nós temos de tentar salvar o Brasil, não é? Uma política tão desacreditada, ela se reveste, nesse momento, não é, de um aspecto fundamental, porque sem a política o que sobra é violência. Não é? É violência da polícia, é violência da milícia, é violência do crime organizado. A política é essa oportunidade que nós temos, e o PT pode, de fato, fazer diferença, porque também estamos... Eu estava assistindo o diálogo, o Raul estava falando da diferença, não é, de um prefeito petista em Araraquara, os resultados que obtém em relação a prefeitos, como é o caso de Sorocaba e outros. Eu poder falar aqui de Campinas também. Estamos diante de uma elite dirigente hoje pouco qualificada, né? Porque, veja bem, essa situação da pandemia, nós todos praticamente já sabíamos desde o início do ano que estava em curso um problema viral que atingia a China. Os jornais, telejornais estavam mostrando o problema dos chineses que não conseguem resolver, e de repente esse problema viral foi se deslocando para outros países. Já se sabia que chegaria no Brasil em algum momento, e nada foi feito. Ou seja, um vírus que não é nativo, um vírus que só podia vir para cá como? Ou por avião, ou por navio, não é? Ou por rodovia. Então, o Brasil podia ter planejado isso antes, ou seja, vamos fechar, né, o nosso espaço aéreo, vamos estabelecer um controle de todas as pessoas que desembarcam vindo de outros países, vamos botar isso em quarentena, como fizeram outros países, né? Vamos fazer a mesma coisa nos portos, vamos fazer a mesma coisa nas áreas de fronteiras. Se fizéssemos esse isolamento, não precisaria fazer um isolamento geral no país, né? Em cidades que não tinham nada a ver. Então, nós erramos muito, estamos errando muito. A primeira medida tomada foi só lá em 13 de março, quando já, ali, 21, 22 de fevereiro, já tinha notícias de gente que estava morrendo pela pandemia, que estava contaminado antes. Depois tomam medidas para viabilizar ou estimular as pessoas a ficarem em casa, porque quem não tem casa adequada, quem não tem garantia de renda ao final do mês, como é que faz o isolamento? Então, precisavam ter medidas prévias. Agora, o recurso, o auxílio temporário, não é? Ele vai chegar só em abril. Então, na verdade, uma elite dirigente pouco qualificada, não é? Então, precisamos renovar, precisamos, sim, dar oportunidade de gestões diferentes, e é nesse sentido que eu fico bastante estimulado em estar aqui com vocês, que vocês estão assumindo que não é fácil ser candidato, não é? Não é fácil, não é uma exposição, especialmente também estava percebendo aí a fala em relação à questão da mentira, da fake news, não é? Possivelmente vai ser uma campanha de baixo nível, que as pessoas vão tentar desmoronar, destruir perfil, personalidades, né? Então, a decisão de participar de uma eleição não é simples. Por isso que quero aqui validar, parabenizar a iniciativa de vocês e me dispor aí ao que puder ajudar
né? Acho que nós podemos fazer diferente. Aliás, o PT teve sempre essa trajetória da inovação, não é? De remar ao contrário, muitas vezes nem foi bem visto em relação a isso, foi dito como é um partido que se isolou, mas dessas decisões, não é, ousadas e corajosas é que, na verdade, justifica a existência do PT. Muito bom. Mas, senhor, eu estou com algumas perguntas aqui, e aí o seu tempo, você diz aí o seu tempo, que eu imagino que você deve ter coisas ainda hoje, né? E até os nossos internautas aí que ficamos até agora conversando, mas são perguntas assim que um pouco da base que nós temos vivido esses dias aí. Quero começar abordando o seguinte tema, né? Que é o seguinte: antes dessa crise começar, a situação já era ruim, né, da economia, com o nível de desemprego muito alto. Essa situação piorou muito com a pandemia. Vi um levantamento que você publicou sobre a enorme retração da economia em abril, quando a quarentena ainda estava no início. A produção industrial, o volume de serviços, as vendas, o comércio, o varejo, né, tivemos uma queda de 20%. E o governo federal não fez nada para salvar essas pequenas empresas, consequentemente, os empregos. Como você analisa essa situação e o que podemos esperar do futuro, sobretudo no que diz respeito ao emprego? Sorocaba, inclusive, tem dados hoje, né, desses 90 dias em todos os setores, né? Nós perdemos postos de trabalho. Posso fazer uma pergunta também, Zílio, para ele? Fica à vontade. Aproveitar aqui. Bom, além de cumprimentar eu, o Márcio, para quem não sabe, o Márcio é de Campinas, pessoal. E lá em Campinas vai ter também PT e PSOL juntos lá, viu? E lá é o Tourinho, que é o vereador de Campinas, acho que o vereador mais votado, inclusive, da Câmara, que vai encabeçar lá. Então, e eu queria entrar nessa questão política com o Márcio, que não, olha, eu já quero agradecer a todo mundo que está aqui, viu? Nós estamos, como se estivesse no salão aqui do sindicato, aqui, com 100 pessoas, pelo menos na minha página está com 100, no vídeo eu não sei quantas, não, já estão há 1 hora aqui acompanhando. Depois, o pessoal já pediu aqui para editar os vídeos, depois nós vamos cortar, e aí deixa a parte com o Márcio de um lado e a parte que está eu e os vídeos só no outro, e depois junta, fazer uma edição para ficar mais leve, viu, pessoal? Porque eu acho que nós vamos passar de 1 hora aqui tranquilamente. Aliás, já passamos. Nós vamos ter que editar o vídeo aqui para circular na rede social, porque conteúdo muito longo assim, às vezes não anda muito. Então, eu queria perguntar para o Márcio como é que você está vendo esse cenário da União das Esquerdas aí para esse processo de enfrentamento, porque, de fato, a situação nossa é da maior gravidade, né? Porque eu fazendo essa digressão, eu estou terminando de ler o livro seu aqui, Cidades e Soluções, então já tem contribuição, viu, pessoal? Tem o link aqui na Fundação Perseu Abrão, vou pedir para algum dos moderadores colocar aqui o link do livro do Márcio Postman. Está muito bom, tem uma digressão histórica muito boa do Brasil rural para o Brasil industrial, tem a movimentação demográfica do Brasil, da população rural que veio para a cidade, entendeu? Quais foram os impactos disso, toda a questão regional, nossa, sendo muito bem discutida ali, muito bem alinhavada. Então, eu acho que está um livro bom para dar uma base estrutural para refletir sobre o futuro. Ele não tem, quem procurar respostas lá não vai achar, né? Tipo, o que fazer agora? Mas é bom para ter um alicerce, para poder olhar de longe, para ver de fato a grande movimentação que acontece na estrutura da realidade brasileira. Então, fica aqui a sugestão, pedir para os moderadores subir, porque está de graça. Eu fiz o download de graça, viu? Eu não sei, estava lá o PDF, eu baixei na Fundação Perseu Abrão. Então, estava lá de graça, eu baixei. Então, mas eu não sei se vai sair por alguma editora, se sair depois você fala. Mas... E aí, qual que era a reflexão que eu queria trazer? Primeiro, essa da União das Esquerdas, que eu acho que é importante, e a segunda, perguntar para você como é que você está vendo, porque é o seguinte, né? O Brasil, a gente vinha se industrializando, né? Revolução de 30, todo esse esforço, guerra civil contra São Paulo e tal. E em 80 viramos aí a 8ª economia do mundo, uma economia industrial, foi feito o polo petroquímico em Campinas, né? Veio a Unicamp, a Unicamp foi feito no governo Geisel, viu, pessoal? Esses militares que estão com o Bolsonaro aí, entendeu? Eles renegam o Geisel, porque o Geisel sabia da importância de uma universidade para desenvolver um país, entendeu? Esse pessoal aí fica perseguindo as universidades. Até agora o Bolsonaro não anunciou nenhum investimento no ensino superior no país, né? Mas, enfim, então nós tínhamos um projeto ali, né? Era concentrador de renda, era terrível em todas as áreas sociais, sobretudo o bem-estar da população negra, não tinha nada, mas tinha uma ideia de industrializar o país que é interessante. Aí nós entramos nesse último período aí de desindustrialização terrível e mudanças também tecnológicas importantes que você está trazendo essa reflexão do crescimento do setor terciário, né, que é
os novos empregos que estão surgindo aí, e os empregos que estão desaparecendo. Em matéria de gestão, pessoal, no futuro vai sumir tudo, o computador vai fazer tudo, entendeu? Análise de dados, tomada de decisões, grande parte disso daí, esses empregos no futuro vão desaparecer. E nós vamos se deparar o ano que vem com um cenário de desemprego muito forte, né? Então nós vamos ter que trocar o pneu do carro andando, porque... E aí a reflexão que eu queria ver com você era o seguinte: aqui em Sorocaba, historicamente, nós temos, como todo município, tem um Conselho de Desenvolvimento Econômico, que basicamente discute o quê? Trazer empresa, né? Esse é um desafio mesmo, está colocado, acho que tem que seguir, mas o que você colocaria assim de novos desafios para a administração no município, entendendo as limitações do município, né, em matéria de emprego? Nós estamos refletindo aqui, eu estou com o pessoal da UFSCar, nós estamos juntando aqui o pessoal das universidades aqui para refletir sobre esses desafios. E eu queria aproveitar, né, tenho feito muito essa pergunta, queria estender essa pergunta para você também, né? Quais são os caminhos que você vê? Porque nós tínhamos 50 mil desempregados em Sorocaba em janeiro, Márcio. Esse mês saiu o relatório, nós estamos com 135 mil sorocabanos recebendo R$600. Você imagina a hora que a briga do Guedes com o Bolsonaro, a quebra de braço, acabar e esse negócio aí desaparecer, entendeu? Ou reduzir para 200. O tamanho do problema que nós vamos ter o ano que vem. Então o emprego vai estar na hora do dia. Então como é que você está vendo isso? E essa questão da união das esquerdas também, que eu acho que é um ponto importante para enfrentar esse neofascismo aí, não tem outro nome, viu, Zidio? Eu estou chamando de neofascismo, porque e ainda mais agora que milhares de brasileiros estão morrendo aí, o governo, nem Ministério da Saúde a gente tem, né? Então, para mim, isso aí é uma imoralidade sem tamanho. Né? Tem lá o ministério, mas não tem o ministro. Há muito tempo. Márcio, fica à vontade. Bem, de fato, nós já estávamos uma trajetória bastante desfavorável. A década passada, a década que começa em 2010 e vai a 2019, é considerada, do ponto de vista econômico, uma década perdida. Né? Ela começou relativamente bem, entre 2010 e 2014, houve crescimento econômico médio anual de 3,2%. Nós, além do crescimento econômico, tínhamos inclusão social, né? Vários benefícios em termos de programas que garantiam a inclusão social, a distribuição da renda, quase o pleno emprego, enfim, uma combinação muito importante do crescimento econômico com a inclusão social. E, além disso, também tínhamos um aprofundamento da democracia, com uma grande, intensa participação dos conselhos, enfim, uma democracia dinâmica, vamos dizer assim. Mas a segunda metade desta década foi, na verdade, uma inflexão profunda, porque ao invés de termos crescimento econômico, passamos a ter decrescimento. Né? Tanto é que em 2019, por exemplo, a economia brasileira era 4% menor do que havia sido em 2014. Nós jamais tínhamos visto na história uma situação desse tipo. Além do decrescimento econômico, nós tivemos também a exclusão social, né? O aumento do desemprego, da pobreza, da fome, a volta de doenças, né, ultrapassadas, inclusive, no país, e asfixia democrática. Né? Bem, então, esse era o quadro que já estava dado, que era que se usa a palavra agora, o normal do Brasil estava sendo, nesse período, essa tragédia. Com a pandemia, o quadro, infelizmente, é um quadro pior, né? Porque não se sabe muito bem qual é a queda da atividade econômica neste ano. Há suposições, há aquelas, inclusive, que acreditam que, além da recessão, talvez nós tenhamos depressão, né? Recessão é quando você mantém a capacidade de produção, mas reduz o nível da produção. Pode produzir 10, mas produz somente 5, porque não tem demanda para produzir mais. Né? O que nós estamos vendo é que há um fechamento de empresas, sobretudo pequenos negócios, que significa desinvestimento. Ao invés de investimento, nós estamos desinvestindo, estamos fechando empresa, estamos reduzindo capacidade de produção. Bem, se isso vier de fato a se confirmar, não é, nós podemos, no início de janeiro do ano que vem, quando o Raul estiver tomando posse, não é isso? O que nós vamos ter lá? Na média, a renda do brasileiro poderá ser 20% menor do que fora em 2014.
Obviamente, se você tem renda menor, consumo menor, né, produção menor, a receita também é menor. Então, o orçamento do município, que vem da arrecadação local, mas também de transferência do Fundo de Participação de Estados e Municípios e da mesma da União, vai ser um orçamento muito contido, muito enxuto. Então, vai ser difícil administrar o primeiro ano, não é? E talvez o primeiro ano tem que ser um ano para atender a emergência, não é? A fila da sopa, né? Que é algo que está sendo colocado, infelizmente, pela regressão. Então, eu acredito que a problemática da situação que estamos vivendo hoje não tem saída municipal. Não é? É uma questão nacional. Não é? Nem mesmo os estados, isoladamente, têm possibilidade. Obviamente, isso não significa dizer que não tem o que fazer no município. Não é? Mas é um cuidado que se deve ter, porque no passado a gente participava da eleição dizendo, não, mas se o PT vencer, nós vamos investir mais na educação, na saúde, enfim, quando tinha orçamento. Agora, numa situação momentânea, o orçamento será muito curto, e o risco de a gente fazer afirmações que depois tenha dificuldade de cumprir. Então, também isso é algo que precisa ser considerado. Bom, mas então, o que poderíamos fazer? Não é? Bem, eu começaria a dizer o seguinte: eu, sinceramente, não acredito que o modelo de capitalismo que nós temos aqui seja um modelo que permita a inclusão. Na verdade, esse modelo pressupõe a exclusão. Então, nós precisamos ter clareza que defender esse modelo significa, na verdade, entender que ele está sendo contra o propósito ao qual nós constituímos o PT. O PT é o partido da inclusão das pessoas. Não é? E esse modelo econômico não permite a inclusão. Não é? É claro que a prefeitura vai ter que fazer um esforço para manter o que existe do ponto de vista da atividade pelo mercado. Mas, mesmo isso, não nos dará condições de oferecer emprego e oportunidade para todos. Por isso que me parece interessante que nossas administrações, nossas campanhas precisariam trabalhar com coragem, não é? De propostas ousadas. Uma proposta que me parece ousada nesse momento seria justamente trabalhar com a perspectiva pós-capitalista. Bom, e agora o que é isso, pós-capitalista? Bem, é uma compreensão relativamente simples, não é? Todos nós trabalhamos, né? Todos nós fazemos alguma atividade, mas o trabalho que a gente recebe alguma remuneração, que tem direito a algum benefício, algum direito social trabalhista, é somente aquele trabalho que passa pelo mercado. Não é? Então, por exemplo, o trabalho que certamente nós fazemos aqui, que é o trabalho de lavar louça em casa, né? Lavar prato. A gente pode, muitas vezes o trabalho é exercido fundamentalmente por mulheres, não é? O trabalho de cuidados, né? Cuidar em casa, cuidar de pessoa com deficiência, um adulto, um idoso, uma criança, esse trabalho de cuidado, o trabalho familiar, o trabalho doméstico. Esse trabalho, né, ele pode ser exercido a vida toda e não permitirá que a pessoa, na verdade, tenha reconhecimento pelo mercado, não recebe salário, não tem condições de aposentar. Mas esse mesmo trabalho de lavar pratos, por exemplo, se eu for exercê-lo em outro local que é reconhecido pelo mercado, como, por exemplo, um restaurante, se eu for lavar prato no restaurante, eu tenho, na verdade, condições de receber uma remuneração, tenho condições de contribuir à Previdência, me aposentar lavando o prato no restaurante, agora em casa não. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: no Brasil tem muitos trabalhadores, tem muito trabalho, o problema é que esses trabalhadores e esse trabalho não são reconhecidos pelo mercado. Bom, mas e daí? Bom, daí que a prefeitura poderia, na verdade, estimular, experimentar iniciativas de reconhecimento desse trabalho socialmente útil. Porque sem esse trabalho, o trabalho heterônomo, o trabalho pelo mercado, também não existe. Se não tiver alguém que cuide de criança, não vai ter trabalhador há mais algum tempo, não é? Se não tiver alimentação, se não tiver roupa, etc. Então, o que eu estou aqui levantando como possibilidade, não é? Em primeiro lugar, a prefeitura poderia construir um sistema de reconhecimento deste trabalho que denomino socialmente útil, que é o trabalho que é feito, que não visa o mercado, mas é o trabalho fundamental para a sobrevivência, para a vida humana, os cuidados de maneira geral. Então, a prefeitura desenvolve o seguinte: o que é trabalho socialmente útil? Cuidar de criança, cuidar de idoso, cuidar da praça pública, ou seja, desenvolve um sistema que reconhece esse trabalho. Esse trabalho é socialmente útil para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Perfeito. Então, a partir desse sistema, não é? Ele vai contabilizar as horas trabalhadas.
trabalhadas não pelo mercado, trabalhadas nessa perspectiva, socialmente útil. E estas horas trabalhadas, tá certo, dão direito a um crédito social. Trabalhou tantas horas, tantos créditos sociais. Esses créditos sociais a pessoa pode trocar num banco comunitário, não estou falando em Banco do Brasil, Banco Itaú, não estou falando desses bancos que são bancos que não atuam de forma adequada, ao meu modo de ver, para quem precisa. Não é? Nós temos uma quantidade enorme de recursos que está disponível aos bancos e eles não emprestam para os pequenos negócios. Tá certo? Não interessa emprestar para essa gente. Então, estou defendendo aqui que a prefeitura desenvolva um sistema que você possa ter bancos comunitários. Nós temos 113 bancos comunitários operando no Brasil. Né? Tem legislação, inclusive, que autoriza a existência de banco comunitário. Bem, esse banco da comunidade, do local, do bairro, tá certo? Esse banco, na verdade, recebe os créditos sociais e, em troca, oferece moeda social. Esta moeda social, o cidadão pode trocar, né, no supermercado, no restaurante, aí é uma questão de organizar isso, e, portanto, ele tem o trabalho socialmente útil, dá direito a um crédito social, e esse crédito social permite ser trocado por moeda, e a moeda dá a sobrevivência. Ou seja, estamos falando de uma economia que é atividade meio e não fim, como é o capitalismo. Bem, e qual o papel da prefeitura, além de organizar esse sistema? O papel da prefeitura é validar o sistema, tá certo? E lastrear a moeda social, usando o orçamento próprio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a prefeitura, quem vai administrar a prefeitura no ano que vem, ele tem um orçamento que é dado pela arrecadação tributária, arrecadação no local e aqueles recursos que vêm pelo Fundo de Participação de Estados e Municípios, do governo federal, são transferências, mas o recurso está dado. A prefeitura, nesse esquema, poderia, na verdade, emitir moeda, a moeda social, tá certo? E fazer circular a economia para uma parte enorme de pessoas que, de certa maneira, estão sobrando. Em janeiro, nós tínhamos, no Brasil, cerca de 25% das pessoas estavam procurando trabalho. Ou era desempregado aberto, ou era desemprego oculto pelo trabalho precário, por bico, ou pelo desalento. A pessoa nem procura trabalho porque não tem trabalho. 25% dos brasileiros estavam nessa situação. Né? Depois, eu diria, nos dias de hoje, talvez nós tenhamos 40% das pessoas que estão sobrando. Então, a prefeitura poderia experimentar. Não é? A década de 80 foi considerada a década de perdida, mas nós tivemos uma série de iniciativas de administração do PT que foram corajosas, não é? Que trataram de democratizar o orçamento participativo, que criaram experiências novas de trabalho na economia solidária, não é? Nos círculos de participação. Então, me parece que a crise é sofrimento, é tristeza, mas também ela é oportunidade para a gente mexer, não é? Em algo que está ali consolidado, mas não está respondendo aos anseios nossos fundamentais. Desculpe, a questão da esquerda aí que foi perguntado, não é? Bem, eu disse assim, o governo Bolsonaro, não é? E o governo Dória são governos minoritários. Se a gente olhar a pesquisa, não é? O Dória aqui em São Paulo está numa situação pior do que do Bolsonaro. Tá certo? Então, o Bolsonaro é um governo que atende a 1/3 da população que o aprova. 2/3 não o aprovam. Não é? O desafio das esquerdas, na verdade, me parece, é construir, não é, uma aliança, um arco de aliança em torno de um projeto que una essa grande parte da população que está insatisfeita com Dória, que está insatisfeita com Bolsonaro. O lamentável é que esta maior parte da população que está contra o que nós temos aí, ela não se identifica com o projeto, porque muitas vezes a perspectiva que se abre é uma perspectiva de pessoas. Não é? E me parece que nesse momento o mais importante do que pessoas são ideias, que dão convergências, que oferecem, na verdade, uma perspectiva civilizatória diante do caos, não é? Da barbárie que estamos vivendo. Gente, nós estamos aqui com o Márcio, com o Raul Marcelo, né? Estamos mais uma live aqui, falando dessa situação aí da pandemia. E eu quero ter um dado aqui que o Diese levantou na nossa cidade. Seguinte, nos últimos 90 dias, nós tivemos 13.708 contratações e 22.415 demissões.
né, dos últimos 90 dias. Trabalhando aí com março, abril e maio, né, junho, semana que vem sai. Nessa linha que o Raul falou de 135 mil pessoas desempregadas na nossa cidade, e o Márcio apontou aí alguns caminhos. Mas, Márcio, é o seguinte, nessa questão das mudanças aí, e essa situação da pandemia no mundo, o Brasil, nos últimos meses, perdeu muitos empregos. O que podemos fazer para mudar esse curso que estamos seguindo no Brasil? Porque, na verdade, assim, torna um país ainda muito mais desigual. Você acabou de falar um pouco dessas saídas aí da prefeitura, mas nacionalmente, né? Porque tem um dado momento aí que você diz o seguinte, olha, tem uma saída que tem que ser nacional, né? Mas o mundo também hoje repensa, né? O mundo, né? E assim, você pega o Reino Unido, botou dinheiro, você pega a Alemanha, botou dinheiro, os Estados Unidos botou dinheiro, né? O próprio Japão, a China tem essa política de botar dinheiro na economia, né, na sua infraestrutura. Você falasse um pouco para nós, porque nós estamos diante de alguém que tem cumprido, o governo Bolsonaro tem cumprido a agenda, não é liberal, não, a ultraliberal, a trabalhista, a previdenciária, essa questão das medidas provisórias, agora todas, a 936, né? A fala contundente lá no dia 14 de abril, né, do Guedes, que é os grandes que ele vai socorrer, né? Então, as eleições dos Estados Unidos, né, Trump corre risco de perder. Bom, tem toda essa coisa. Assim, o que se dá para se pensar nessa questão da desigualdade, levando em consideração que temos um ano de eleição, e você já falou um pouco o que os prefeitos vão encontrar. Aliás, o Raul tem falado muito isso, gente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o ano que vem vai ser muito difícil. Nós vamos ter que fazer muito com pouco dinheiro. E aí você falou tudo. As esquerdas, né, têm nas suas administrações, né, essa marca. Na época difícil ser criativo, ser ousado. Mas você falasse um pouco dessa questão no mundo, porque é uma questão mundial, e a postura hoje aqui, né? Essa postura hoje de dependência aos Estados Unidos, praticamente assim, aquela coisa, faz questão de ser dependente dos Estados Unidos, né, querer copiar determinadas coisas sem essa falta de iniciativa nenhuma. Sim, nós temos iniciativas locais já em curso no Brasil, não é? Assim, mesmo isso que eu estava falando de moeda social, não é? Nós temos, inclusive, cidades administradas pelo PT. Temos a perspectiva agora eleitoral, inclusive, de juntar esforços de partidos, né? O que nós estamos vendo aí em Sorocaba, aqui em Campinas, Belém, outras cidades, né, de junção do PSOL com o PT, me parece extremamente profícua e uma posição madura, não é, de saber o que está em jogo no nosso país. Bem, em termos de solução para o quadro nacional, não é, veja, muitos afirmam que o mundo pós-pandemia será muito diferente, etc., por várias razões, pelo que está ocorrendo atualmente, de mudanças no trabalho, por exemplo, a presença do trabalho em casa. Bem, por exemplo, o parlamento, será que... Quanto custa, por exemplo, uma reunião na Câmara dos Deputados do Senado quando vota, não é? Reunir 513 deputados federais, quanto custa deslocamento da sua cidade, avião, lugares onde ficam, etc. O Congresso está funcionando hoje através, não é, da internet, né? O presidente fez reunião com governadores pela internet. Então, certamente, isso já existia, mas a pandemia está colocando outras possibilidades, que é a questão da digitalização, não é? A possibilidade do monitoramento da participação, que não é presencial, mas ela não muda muito em relação às possibilidades das pessoas acompanharem. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter, quer dizer, uma consolidação dessas mudanças, não é? Mas para haver mudança, para ser um novo normal, não é? Isso passa por decisões, quer dizer, o futuro depende do presente, como é que estão sendo tomadas medidas.
Quer dizer, e a postura do atual governo não é uma postura, na verdade, de voltar ao que era o Brasil antes da pandemia, que já era uma tragédia. Não é? O governo da extrema-direita que nós temos não é? É um governo que trabalha sem futuro, é um governo de emergência. Não é? Aquela fatídica reunião que foi depois tornada pública, não é? Uma reunião que envolveu todos os ministros e não demonstrou ali que uma reunião que não tratava de futuro, tampouco de presente. Quer dizer, na verdade, é um governo para poucos. Bem, nós somos um país em construção, tá certo? O país falta de tudo. Uma parte grande da população não tem habitação decente, não tem saneamento, né? O país não tem estrutura adequada. Ou seja, o que nós temos hoje é uma massa de recursos que estão praticamente prisioneiras do rentismo, não é? de aplicações financeiras, e essa massa de recursos não vai para onde deveria ir. Não é? Então, obviamente que nós deveríamos mudar, quer dizer, a questão do financiamento do Estado brasileiro. Ontem, a propósito, inclusive, houve uma medida de mudança na tributação, né, de juntar duas contribuições, é uma coisa muito pequena, evidentemente, mas a questão da tributária, ela seria fundamental, né, como mecanismo de financiamento do Estado em novas bases. Tributação dos ricos, não é, redução dos impostos sobre os pobres, isso nos ajudaria, certamente, a resolver, em alguma medida, o problema fiscal brasileiro. Não é? Nós precisaríamos trabalhar também com a emissão monetária. Nós temos várias experiências internacionais, os Estados Unidos, em 2008, atualmente, inclusive, ele está financiando o gasto através da emissão monetária, sem impacto inflacionário, não é? E o Brasil resiste, infelizmente, a fazer isso. Deveríamos, pelo menos, ter 500 bilhões de reais já emitido em moeda, não é? O que daria para colocar nas prefeituras, nos governos estaduais, recursos para fazer mover minimamente o local. Né? Veja a tragédia nossa, que quando não tem projeto, não tem planejamento. Né? Nós somos um país que tem uma indústria têxtil que é a quarta maior do mundo. No entanto, não é, os nossos profissionais de saúde não tinham máscaras, não tinha vestimenta adequada, precisou ser importado da China. Isso é uma vergonha para o Brasil. Uma indústria que pode responder imediatamente. Nós somos o maior produtor e exportador de etanol. Né? E em março não tinha álcool em gel para comprar. E depois apareceu o álcool gel com preço exorbitante. Ora, um país que tem planejamento, chame essa gente. Olha, seguinte, isso aqui é uma questão excepcional, vocês precisam dar sua cota à parte, ajuda, vamos distribuir gratuitamente o álcool gel, porque é um produto importante na higienização. Não tem iniciativa nisso. Né? Então, veja, o país é um país de grandes oportunidades. Né? Agora, precisa ter um projeto, precisa ter algo que integre, que articule. Né? O caso da Alemanha agora, né? A Alemanha quer sair da pandemia com outra matriz energética renovável, não agressiva ambientalmente. Isso passa por quê? Por um conjunto grande de investimentos públicos para puxar o investimento privado para fazer isso. Então, a Alemanha quer sair melhor da pandemia. E o Brasil quer sair como? O Brasil quer voltar ao passado. Né? Então, obviamente, não tem futuro. Né? Não vejo que é um problema técnico. Plano, isso é uma coisa relativamente fácil de fazer. A questão é como amarra isso politicamente. Né? Porque se a gente não conseguir criar essa maioria política, que já existe, mas uma maioria em torno de um projeto, e as eleições municipais podem apontar nesse sentido, né? Na união daqueles que veem o Brasil como perspectiva de futuro e que tem solução para os que mais precisam. Muito bom. Essa questão da emissão de moedas, o presidente Lula tem falado um pouco isso, né? Tem falado, então, tem sido bastante fácil. Raul, por favor, faça uma pergunta aí para o Márcio. Eu não sei como é que está o tempo do Márcio aí, mas... Isso, fala para nós aí, Márcio. Eu fico o dia inteiro discutindo. Temos com o Márcio levantando aqui. Eu acho que seu microfone... Eu cheguei tarde, me ofereço para a gente, se for o caso, em outra oportunidade... Não, nós vamos marcar, viu, Márcio? Eu vou marcar. Ou a gente marca online, ou marca uma visita para ti aí, não. Tá dando eco, mas eu acho que a gente podia ir caminhando para o final aí, a última rodada, que já está... Vamos fechando, isso, o vídeo caiu. Será que o eco é no meu aqui? Tranquilo. Tá dando eco. Tá dando eco para você, Márcio? Fala ou não?
Para mim também está dando eco. Tá dando eco a minha fala para você? Então eu acho que é aí, viu? Não, agora não, parou aqui. agora parou. Tranquilo. Agora parou. Tá bem para você aí? Agora você desligou do Márcio lá. Tá tranquilo? Não, pessoal, aqui é um começo de conversa. O livro do Márcio está aqui, ó, para quem ainda é o Exídio que tá, Exídio, eu vou pôr aqui, ó. Tá. É só entrar lá no site da Fundação Perseu Branco, teve bastante gente que perguntou aqui, eu não sei se os moderadores colocaram aí na... Tá aqui, ó. Coloca aí na tela aí, o Exídio, pro pessoal. Depois nós vamos fazer uma ediçãozinha disso aqui, eu quero pôr para circular, porque tá de graça o livro, viu, pessoal? Então, assim, aqui, ó, candidato a vereador, entendeu? O pessoal que vai fazer o debate. Isso aqui é muito legal ter para ter uma visão panorâmica, entendeu? Isso aqui você sobe no prédio assim, dá uma olhada inteira para ver como é que está a situação geral, para ver a floresta. As árvores são muito boas também de serem apreciadas, mas a floresta é necessária para a gente poder cruzar aí fazer essa caminhada, entendeu? Esse é o quadro mais geral aí da drama da cidade, e tá de graça. Então, assim, poxa vida, né? Conhecimento aqui, entendeu? Tá fácil, o livro é curto, tá bem didático, inclusive, não precisa ser especialista em questão urbana não, só pegar, sentar, sentou, vai embora, e tem muito gráfico, muita coisa legal lá. Então eu quero parabenizar o Márcio pelo livro, dizer que eu acho que é a primeira conversa, viu, Zídio? Eu também tô com o horário meio enrolado aqui, nós vamos ter que conversar mais vezes. Eu gostei muito dessa ideia aí da economia social, eu já anotei aqui, vou dar uma pesquisada, vou colocar como tarefa para a turma nossa aqui, que está discutindo o programa, e depois nós vamos fazer uma nova reunião contigo, Márcio, para poder aprofundar isso, para ver como é que dá começo, meio e não fim, né? Mas como é que põe em perspectiva a implantação de um projeto desse, que eu acho que é o seguinte: quando falta dinheiro, tem que sobrar política, entendeu? Cuba está de pé até hoje, mostrando que é possível, exportando médicos, né? Uma coisa assim, olha, a gente tem que comparar Cuba, pessoal, não é com a Inglaterra, não, tem que comparar Cuba com o Haiti, do lado ali, a mesma situação, cana de açúcar, escravidão, entendeu? Oligarquias, entendeu? Subordinação ao governo americano, é o Haiti. E o Brasil recebeu os médicos cubanos porque eles fizeram uma aposta no esporte e na saúde. E foram embora agora. Sorocaba perdeu 22 médicos, viu? Aliás, eram referências aqui na saúde pública em Sorocaba. E na crise da pandemia, Márcio, eu chorei, eu vou dizer aqui para todo mundo aqui, eu fiquei emocionado. O aeroporto de Milão, um dos aeroportos mais modernos do mundo, desceu a delegação de médicos cubanos, todos negros, viu? E os italianos perfilados, tocando o hino nacional cubano e italiano, todos aplaudindo, para ajudar a região norte da Itália, que é a região historicamente mais rica da Itália, né? Uma das mais ricas, inclusive, o círculo da moda, a indústria, vem desde a época de Veneza e tal, a riqueza ali absurda, né? Do ponto de vista histórico e do ponto de vista industrial, inclusive. É a parte industrial da Itália. E estava lá, de braço aberto, para receber, entendeu? Os médicos cubanos. Então, assim, quando tem dinheiro, tem que sobrar na política. E eu acho que soluções como essa aqui, apelar para a participação da população, entendeu? Em todas as áreas, saúde, educação, gestão pública, escancarar a administração pública para a participação do povo, entendeu? Estabelecer metas ambiciosas. E uma coisa, Márcio, que aqui para fechar, que nós estamos debatendo muito aqui, é um projeto italiano, que é aquele da distância zero, sabe? Que é consumir no local e produzir no local. Porque a prefeitura aqui em Sorocaba, tirando a Toyota, que a Toyota é uma multinacional e tal, e também ela tem uma capacidade de contratação muito grande, mas a prefeitura aqui, se perder, perde de muito pouco para a Toyota como grande contratadora, entendeu? São 3 bilhões e 300 milhões. Nós vamos ter uma queda violenta na questão fiscal, estão falando até em 200 milhões de perda de arrecadação. Vamos ver qual que vai ser o tamanho do PIB aqui, da queda no PIB, né? Mas o impacto vai ser grande, a arrecadação nossa hoje tem uma parte voltada, o Sorocaba é uma cidade industrial, então tem uma parte muito forte na questão industrial e as compras despencaram, né? Pegar pela questão de carro, por exemplo, aqui, meu Deus do céu, né? Então, nós vamos ter um problema fiscal ano que vem, mas ainda continua a prefeitura como grande contratador. Um tema que nós estamos debatendo é o seguinte, a prefeitura contratar os pequenos. Essa questão das máscaras, por exemplo, Isídio, você poderia ter feito aí, entendeu? Estimulado o Sorocaba o tem setor um monte de confecção aí, para produzir. O Sorocaba já foi Manchester Paulista, aqui nós estamos berço aqui do algodão, depois da linha férrea e do setor têxtil, que temos liderança, inclusive, como a Salvadora Lopes, né, as lideranças do movimento ferroviário e tal. Então, aqui nós temos várias indústrias, estão virando tudo supermercado agora, viu, Márcio? Você passar aqui em Sorocaba, as fábricas têxteis estão virando tudo supermercado, mas pelo menos o patrimônio histórico está lá para mostrar que um dia a gente teve uma importância, o setor têxtil em Sorocaba muito grande. Mas tem ainda muitas pequenas empresas, então poderia ser montado. Então a prefeitura pode contratar de micro e pequeno, tem até uma margem na lei de licitação para isso.
Então, é uma forma de você poder ir estimulando, né, essas questões que eu acho que são importantes, apostar muito nas cooperativas, sobretudo na coleta de lixo aqui, não sei como é que está em Campinas, mas em Sorocaba nós temos praticamente zero coleta de lixo seletivo aqui, não temos nada. A prefeitura, pelo contrário, joga a favor de se transportar o volume maior de lixo para jogar no aterro lá, entendeu? Então, que dá para empregar muita gente, entendeu? E eu estou numa linha, Márcio, se a crise se aprofundar, nós vamos ter que transformar as escolas em restaurante popular, como tem aí o Bom Prato. O Dória lançou a proposta, vamos colocar um morador em situação de rua para comer de graça no Bom Prato. Isso é uma vergonha, né? Isso é o mínimo, né, pô? Era para pôr todas as escolas para liberar como restaurante para a população. O Dória ainda ficou meia hora falando disso na coletiva de imprensa, como se fosse a grande achado, liberar para o morador em situação de rua comer de graça. Isso aí era para estar acontecendo já desde sempre. Então, as escolas poderiam funcionar porque tem refeitório, tem restaurante, já tem contrato com empresa, se não der para tocar, você coloca, para dar para fazer pelo município mesmo, porque eu acho que a situação nossa está grave e, de fato, vai complicar essa parte da alimentação, é uma parte importante, né? Eu concordo contigo também, a gente tem que ter bem o pé no chão para não ficar discutindo aí grandes questões e tratar bem da realidade concreta do povo mesmo, porque é mais fácil falar o que as pessoas estão precisando ouvir nesse momento, não o que elas querem ouvir, né? Vim com proposta mirabolante aí, é fora. Então, parabéns, viu? Parabéns pelo livro, obrigado aí pela disponibilidade. Nós vamos conversar mais vezes, porque a tarefa que está colocada aí para o campo democrático popular no Brasil é imensa, né? Temos que derrotar o neofascismo e ainda oferecer um projeto que não é só de combate à desigualdade e promoção da comunidade negra no Brasil, porque na minha avaliação também, a raiz da desigualdade no Brasil se assenta, você falou disso no livro, né? Na transição da escravidão para a sociedade industrial, a gente optou, a elite brasileira, por trazer 5 milhões de imigrantes para o Brasil e está ali a chave, né? E você fez uma análise demográfica, mas a sociologia brasileira, esse era aniversário do Florestan, né, 100 anos de Florestan, 1920, foi o primeiro grande sociólogo no Brasil a tratar desse tema. A raiz da desigualdade está na questão racial. Então, promoção, mas nós vamos ter que ter também alguma coisa na área industrial, mas isso aí, por fim, é isso. Você acha que questão industrial, abrimos mão ou não? Eu ainda acho que nós temos que avançar em alguma coisa industrial, porque o Brasil ainda consome demais. Você falou aí, os equipamentos hospitalares, né? É um escândalo. O Brasil tem 4 empresas, eu fiz o levantamento, que produz os respiradores, mas elas só montam. 50% das peças vêm de fora. Então, como o componente não veio, não monta, entendeu? E uma, inclusive, 3, né? Uma é a Argentina, que está aqui em São Paulo. Então, assim, nós vamos ter que ter... Eu queria perguntar para você, como é que você está vendo, se Conselho de Desenvolvimento Econômico continua de pé e se a gente continua refletindo. É claro, nacionalmente é melhor, né? Ali decide, mas nos municípios também dá para fazer algumas experiências. Essa questão industrial ainda, você acha que ela está no radar do Brasil ou a China, Coreia, suplantou a questão e não tem mais, entendeu? Como é que você está vendo isso para finalizar? E obrigado aí, viu, Isídio, pelo convite, uma satisfação poder falar contigo. E uma satisfação estar com o Márcio Postman aqui. Espero na próxima reunião que a gente possa estar presente fisicamente aí, compartilhar uma garrafa de café e tal, que é muito mais legal, né, pessoal? Sim, esperar a vacina aí. Mas, Márcio, fica à vontade. Bem, também quero, então, manifestar aqui a possibilidade da gente voltar a conversar de forma mais estruturada, mas é muito positivo esse diálogo. Agradeço o convite. E, bem, é óbvio que não há experiência internacional de desenvolvimento de país que não tenha a indústria. A indústria é a coluna vertebral do desenvolvimento. E o que nós estamos vivendo já tem aí um bom tempo é a desindustrialização. Né? A indústria que nós temos hoje já não representa 10% do PIB brasileiro. É praticamente a situação que o Brasil tinha na década de 1910. E é incrível que o estado mais industrializado tenha tido governadores, tá certo, praticamente descomprometidos da defesa da indústria. Né? Então, eu sou, claro, favorável, não vejo possibilidade, quer dizer, não tem experiência no mundo de país que seja agropecuário e tenha se desenvolvido. Né? Não há país que tenha um sistema financeiro que desenvolveu para o sistema financeiro, não. Isso são parte integrantes, é a indústria, não é? É claro que uma reindustrialização no Brasil, fundamental, não seria suficiente para voltar ao Brasil dos anos 80, que teve uma indústria complexa, diversificada, integrada.
O PT mesmo teve várias políticas industriais, né? Mas o resultado não foi aquele esperado, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que tem uma disputa mundial de grande potência, né? Cada vez mais são grandes corporações. Então, acho que o que o Brasil tentou fazer ali é que o BNDES patrocinou a ideia de fortalecimento de empresas, grandes empresas, muito importante, não é? Mas isso tem que vir acompanhado de algum compromisso em termos de tecnologia, em termos de emprego, não é? Porque foram empresas que foram beneficiadas com juros reduzidos, não é? Isso teve impacto no orçamento. E elas precisam ter algum compromisso. A desoneração fiscal que tivemos, não é? Sem garantia de emprego. Então, me parece que a gente precisaria aprimorar a política de defesa da produção nacional, não é? Vejo com dificuldade, porque nós fomos nos afastando da terceira revolução industrial. Então, nós temos hoje um parque produtivo tecnologicamente já defasado. Então, me parece que precisaríamos olhar a questão tecnológica e produtiva e, basicamente, tentar garantir, ainda o que temos, em setores que são dinâmicos. Por exemplo, seria plenamente possível, me parece, elevar o valor agregado, industrializar os complexos agropecuários, né? Porque, por exemplo, fertilizante, o Brasil importa, não é? Sementes importa, termina exportando soja em grãos, ou seja, a China compra a soja, tá certo, in natura, e lá ela beneficia, ou seja, lá ela gera o valor agregado, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de café in natura. A Alemanha e a Itália, que não produzem um pé de café, a não ser como árvore ornamental, não é? São os maiores produtores e exportadores de café industrializado. Aí é que está o pulo do gato, não é? Então, essa é a questão, me parece, de política industrial, não é? Que buscar se fortalecer nesse setor do agronegócio, por exemplo, a industrialização desse setor, mas também no complexo de petróleo e gás, no complexo de fármacos, no complexo da indústria de defesa. Então, nós temos setores que poderiam ser perfeitamente validados em termos de expansão industrial, não é? Potencializando o mercado interno. Então, não vejo outra solução, porque sem a reindustrialização, o que nós estamos hoje como um país desindustrializado, não é uma dependência da importação. Quer dizer, qualquer crescimento econômico significa aumentar o consumo de bens industriais, que nós não produzimos, que depende do exterior, que depende de importação. Então, parte da renda gerada no Brasil, ela na verdade, vaza para o exterior através das importações, né? E o que acontece é que o país está voltando ao que era até a década de 1930, quando o consumo dos ricos vinha de barco. Não era produzido aqui. Aqui tinha uma indústria de alimentos, de tecidos, de calçado, mas o bem industrial vinha da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Não é? Então, o que acontece é que nós estamos hoje praticamente decretando que grande parte dos brasileiros não terá acesso a bens industriais, porque o país já não mais produz, e esses bens industriais dependem do exterior, e o país não tem condições de importar para todo mundo, porque não tem como financiar isso. Então, é como estamos caminhando para uma situação, aquela que foi identificada pelo governo do presidente Lula, não é? Quando ele percebeu que havia uma parte dos brasileiros que não tinha energia elétrica, não é? No estado do Piauí, 45% da população que vive no interior não tinha energia elétrica, que é um produto da segunda revolução, do final do século XIX. Então, o programa Luz para Todos foi fundamental, porque isso, na verdade, trouxe uma parte da população para o século XX, XXI, não é? Que pode ter televisão, ter geladeira, etc. Nós estamos condenando, não é? Sem a reindustrialização, nós condenamos a grande parte dos brasileiros a não ter acesso a bens industriais. Então, a minha defesa aqui, evidentemente, né, certo? Como uma estratégia para fazer o Brasil voltar a crescer, para ter empregos de qualidade, porque a indústria gera bons empregos, não é? Pelo menos melhores do que os serviços em geral. Isídio, a minha alegria de estar com vocês aí, mas não vamos cansar demais os nossos internautas e garantir que a gente possa estar numa outra oportunidade junto aí. Muito sucesso para vocês. Muito legal. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Se a participação aí. Satisfação, Márcio. Isídio. O link do Márcio está na descrição, o livro dele. O livro é gratuito, todos os livros da Fundação são gratuitos, as pessoas podem baixar
automaticamente. Maravilha. Parabéns, viu? Obrigado, Exílio, pelo convite. Parabéns, obrigado, viu? Parabéns, obrigado, viu? Um abraço. Exílio, é isso aí, hein? Beleza, Raul? Parabéns, viu? Tranquilo? Depois eu vou pedir pra turma cortar aqui, cara, que tá há muito tempo aqui a live, né? Pra hora que eu for subir na página aqui, eu vou subir em duas. Aquela que tá eu e você, tá cheio de trecho ali legal. E Tá. dessa com o Márcio também tem uns trechos legais, entendeu? Dá pra... Tem muito material, vou falar pro pessoal editar tudo aí pra ir soltando, beleza? Eu mando pra Muito vocês. legal. E o Márcio, seguinte, depois nós vamos conversar com ele, porque ele tem muita proposta. Não, nós lá. vamos trazer ele aqui de novo. Esse negócio da economia solidária, eu achei uma boa isso aí, viu, Exílio? Nós podemos gerar muito emprego em Sorocaba com isso aí, viu? Outra coisa é o seguinte, os pequenos estão abandonados na indústria, no setor de serviços. O plano industrial já vamos ter que Precisa abrir um diálogo com isso, e o Parque Tecnológico lá, o serviço Haddad de fez em poucos. São Paulo, contratação direta, com vantagem no processo de licitação para o empresário pequeno da cidade, entendeu? Vamos pôr isso aí no programa, vamos amarrar isso aí. Exílio, eu tô catando em casa aqui para jantar, vamos conversando depois, então. Satisfação, Beleza. hein? Um abraço. Pro povo aí. Tudo Valeu. bom, viu? Você também, hein? Tudo de bom. Saúde. Amém. Gente, estamos terminando aí mais uma live, e hoje nós tivemos uma live aí praticamente com 2 etapas, né? Nós tivemos aí a primeira etapa com o Raul, né? E depois tínhamos uma previsão do Márcio Poste, o Márcio Poste é muito concorrido, né? Acabou chegando um pouco depois, mas vocês observaram, os internautas aí que nos acompanhou, muito boa as lives. Agradecer a Selma, a nossa presidenta do Centro Cultural nordestino aqui da cidade de Sorocaba, sempre acompanhando Hélio Taniguchi, lá na cidade de São Paulo, Fátima Pires, e todos os internautas, nós falamos alguns nomes aqui, mas agradecer vocês, o Plantão do Trabalhador, abordamos muito a questão da pandemia, a situação da cidade, o Márcio Poste tem um quadro aí de possibilidades ousadas e criativas, na opinião dele, que ele avalia que nós temos que começar a debater e discutir para o futuro das cidades, para o futuro do nosso povo, e a boa política pública. É necessário que nós tenhamos todas essas reflexões e quadros com o Márcio, né, que sempre estudou, sempre trabalhou, é uma referência mundial, não é referência nacional, referência mundial no assunto. Agradecer vocês, nós estamos aqui sem máscara, porque nós estamos na nossa casa, né, e recomendar aqueles que saírem para trabalhar, saírem para ir no mercado na necessidade, saiam com máscara, álcool gel, mantenham o distanciamento e vamos, todos nós unidos, forçar o poder público em tomar decisões que possam proteger vidas, tá bom? Agradecer, uma boa noite para todo mundo e até a próxima live, se Deus quiser, tá bom? Abraço.